Bom, gente, obrigado pelo carinho de vocês de estarem aqui. Eu estou muito bem abraçado por essa casa maravilhosa. Sei que eu tenho uma missão, aqui dentro, e essa missão é tocar o coração de cada um de vocês. Porque cada vez que a gente fala de espiritualidade, a gente quer mudanças na nossa vida, a gente quer melhorar alguma coisa. E a minha vida espiritual também não foi fácil. Chegar aqui até hoje nunca é fácil para a gente quando a gente lida com os mistérios, com esse universo espiritual. Eu fui iniciado em Queto muito cedo pelo professor Agenor Miranda Rocha, e depois ele faleceu, e eu fui fazer minhas coisas com Iá Marinete de Xangô. Eu era do Opô Afonjá, hoje eu estou no Engenho Velho, então eu aprendi tudo que eu aprendi com pessoas muito rígidas, pessoas muito sérias, porque esse pessoal que é mais velho na religião, Pai Agenor morreu com quase 100 anos, foi iniciado muito novo, muito jovem. Então, a gente traz aquilo com muita severidade, a gente traz aquilo, a gente tem medo de mudanças, de você ficar criando situações na religião, de você trazer para a religião aquilo que você diz que você tem na tua cabeça, você faz adaptações para a religião. E hoje é muito comum acontecer isso, As pessoas criam muita coisa para a religião, e a religião ela acaba se perdendo. Então, quando a gente fala de você tratar a pessoa, cuidar da pessoa no sentido espiritual, é muito perigoso. Nós somos energia e nós temos orixá. Ossan, que é dono das folhas, nos permitiu que a gente tivesse acesso a essas folhas, e ele mesmo distribuiu essas folhas a todos os orixás. Então, cada orixá tem a sua folha, cada orixá traz ali o seu fundamento, com as folhas. Não se faz nada, absolutamente nada, dentro da religião sem as folhas. Toda iniciação precisa de folha. Para você poder trazer encanto, cuidar da pessoa, você precisa da folha. A folha ela tem muita energia, muita força. Ela tem um potencial que a gente não imagina na nossa mente. É com a folha que tudo inicia na religião. Tudo inicia. Às vezes a pessoa vai jogar e ela pode resolver muita coisa dela simplesmente com um movimento tão simples em casa. Não precisa estar com dinheiro, não precisa estar preocupada, mas esses movimentos requerem de você a intenção. Nós, na religião, nós temos uma chave, e essa chave se chama intenção. Não se faz nada sem saber o que você quer. O que você quer com aquilo que você está realizando, com a prática do ritual que você está fazendo. A gente precisa ter uma intenção. E essa intenção tem que estar dentro de nós, porque independe da oração, porque no candomblé você faz o oriqui, que é a reza para a folha. Independente de você não ter essa oração, mas que você faça aquilo de coração, tendo a intenção de que aquilo vai te curar, de que aquilo vai te ajudar, de que aquilo vai abrir o teu caminho, isso é o mais importante que a gente precisa. Porque não há, gente, movimento espiritual que você faça certo, justo, que você não tenha resposta. O problema são as misturas. O problema que eu tenho muito medo é das misturas, porque a gente ouve muita coisa por aí. E a gente fica muito preocupado. Porque, às vezes, a pessoa tem quisilas que não sabe. Todo orixá tem suas ervas. Até Exu, ele quis as folhas dele, que é cansanção, dedo de cão, corrideira. É folha de Exu. Nós temos aí uma série... Oxalá é a folha do algodão, boldo, saião. Oxalá pegou para ele essas folhas para que pudesse nos ajudar. Então, os orixás eles estão aí para que a gente pudesse ter acesso à nossa cura. E essa cura independe de você ter dinheiro ou não, depende de você, da sua intenção. Porque no momento que a gente está triste, como eu falo aqui sempre na rádio, eu acho que a maioria de vocês já me conhece, no momento que você está ali desgostoso com as coisas, e às vezes as coisas não estão acontecendo, o mais importante disso tudo não é o tamanho do ritual que você vai fazer. Não é o tamanho do ritual. O importante disso tudo é você saber que você precisa ter uma intenção clara do que você quer. O que você quer? Você quer descarregar? Você quer ficar melhor? Você quer limpar a tua casa? Porque também tem umas coisas que a gente aprende na religião, que é muito importante isso, que a gente se limpa, mas a gente tem que estar no limpo também.
Então, a folha ela não serve só para nos descarregar, para nos limpar, porque, às vezes, você está num local onde há alguma problemática e isso está impedindo da bênção chegar até você, está impedindo da prosperidade chegar até você. Então, quando você vai fazer alguma coisa por você, faça pelo local sagrado que você convive, que você mora. Muda aquela energia. Porque quando você pega uma erva, que ela foi destinada a determinada energia, que ela foi destinada, ela tem a potência para aquela energia, ela vai te descarregar e ela vai te trazer uma resposta, seja num ambiente, ou seja em algum lugar que você queira. Por exemplo, tem gente que tem comércio. A gente descarrega, a gente limpa. Tem gente que gosta de estar com a casa limpinha. E eu quero falar uma coisa para vocês, do fundo do meu coração e da minha alma. A coisa funciona mesmo. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu estou na Rádio Mundial, fala assim, eu estou vendo mais coisas, eu estou vendo muita coisa ali naquele momento que a pessoa está me ligando, mas nem tudo a gente pode expor da pessoa, nem tudo a gente pode falar, porque aquilo não é uma consulta, é uma coisa muito rápida. Mas a gente começa com o primeiro passo. Aí as pessoas falam assim, mas esse banhozinho vai melhorar, pai? Vai melhorar. Porque você tem a intenção de melhorar você. Você tem a intenção de fazer. Porque não adianta fazer. Você está na casa, você está dentro de um centro, de um terreiro, ou do lado de um pai de santo, que ele venha te limpar, ele venha cuidar de você, se não tiver uma intenção nisso. Porque o que manda na nossa religião é o nosso coração. Tem que existir uma intenção. Não existe nada. A magia está nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração. Isso é que está a magia. O que faz com que a gente tenha a mão boa é o nosso coração. O que faz com que a gente consiga ficar bem com a nossa cabeça é uma reação automática de uma chave que você conecta e liga. É a sua intenção com as coisas. É a sua intenção de você querer ficar bem, prosperar, você ficar bem. Uma das coisas que pega a pessoa muito, antes da gente entrar nesses assuntos aqui, eu quero fazer essa abertura, porque eu acho importante isso também, é a gente estar fraco, a nossa mente está fraca. Então, dentro da religião, fora as folhas, nós temos rituais que a gente faz, banhos que a gente faz, que é o ebô, a canjica, cozinha uma canjica, tira ali da água da canjica, para dar uma melhorada na sua cabeça, que a canjica é para clarear, a canjica é branca, vai clarear a tua mente, vai clarear bastante as suas coisas. Às vezes você vai tomar um banho, até um banho simples de uma folha que ela é preparada, que ela está na mão de Oxalá, ela vai chegar até você e ela vai te ajudar. Nada nessa natureza está aqui à toa. A gente não está aqui à toa. Eu entendo essa religião de muitos anos e já vi muitos milagres com essa religião. Muitos milagres. Apesar da gente ser muito criticado, apesar da gente, às vezes, passar provas por isso, porque as pessoas interpretam muito mal a nossa religião, há uma interpretação errônea da maldade que não existe. Porque eu nunca pratiquei a maldade, gente. Na minha casa não existe a maldade. Eu acho que a gente precisa abraçar o bem. Já está difícil a gente lidar com as pessoas quando elas já chegam desesperadas, com aquela anemia profunda espiritual. Então, às vezes um alecrim, um manjericão, o guiné. Por que eu peço muito essas folhas? Porque é uma folhinha fácil, que você pode ir num sacolão comprar, porque você pode ter no teu quintal, porque qualquer pessoa que mora numa cidade como a nossa, que não tem uma mata, que não tem acesso às folhas, pode ter. Mas existem milhões de folhas que a gente pode usar. Milhões, não é que o pai Anderson não sabe. Não, o pai Anderson não. Não, existem milhões de folhas. Né? Tati, a gente tem que partir de princípios das intenções. Coci eu coci orixá. Coci é como se te dissesse, sem as folhas, não existe realmente, verdadeiramente, orixá, porque nós praticamos uma religião que é a nossa natureza. A partir do momento que a gente entende que o orixá é a nossa energia, é a energia nossa, o orixá está dentro de nós, ele não está fora de nós. Cada pessoa traz uma essência e uma energia. A gente precisa estar conectado com essa energia que a gente traz em nós. Porque nada vai tirar aquilo que você já trouxe com você. Não vai tirar. Se você é uma pessoa quente, se você é uma pessoa que tem temperamento forte, se você é uma pessoa que às vezes você esquenta com as coisas, se você às vezes tem problemas emocionais. Porque o Xun também trouxe, tem orixá que já traz isso com eles.
Inhansã é orixá muito quente, também traz isso com ela, é orixá de guerra, orixá de luta. Então isso a gente não tira da pessoa, da essência dela, mas a gente consegue trazer equilíbrio para essa pessoa. Para que essa pessoa possa viver melhor, para que essa pessoa possa ter, sabe, os dias melhores. E é aquela coisa de você não viver na guerra. Porque se você tem santo de guerra, você vai viver na guerra. A guerra vai estar sempre perto, a confusão, o barulho da vida vai estar sempre perto de você. Então, para isso não acontecer, o que a gente faz? A gente fica tirando, a gente fica equilibrando a pessoa, trazendo o quê? A harmonia, a paz para dentro daquela pessoa. É esse o nosso trabalho. É trazer aquilo que a pessoa tem para ela, sabendo que aquela pessoa traz a tua essência. A própria pessoa já traz certas coisas. Xangô é Deus da justiça, mas é rei de Oió, é um orixá quente. Ogum é Deus, é um orixá de guerra, de luta. Então as pessoas de Ogum, se elas não trouxerem equilíbrio para a vida delas, elas vão batalhar a vida inteira. Elas vão ser guerreiras a vida inteira. Elas constroem, daqui a pouco dão um passo para trás para ter que lutar de novo e voltar de novo para a vida e ter que construir de novo. Então nós trabalhamos com equilíbrio de tudo isso, de todo esse universo que as pessoas não falam para a gente. O problema é que existe uma coisa de fundamento que o Pai de Santo ele não chega para você para conversar como a gente está conversando aqui. Para explicar isso para você, que você precisa entender isso. A gente precisa entender que está tudo dentro de nós, não tem nada fora de nós. Há prosperidade. A prosperidade pode estar do teu lado, porque se o orixá quiser, ele abre uma porta do teu lado e do teu lado as coisas começam a acontecer. Ele usa um outro orixá para te lhe trazer a bênção. Ele pode usar uma Inhansã, ele pode usar um Xangô, ele pode usar um Ogum, ele pode usar uma Oxum para lhe trazer uma bênção para você. Então nós somos usados. Não tem como não ser usado. Mas nós precisamos entender que tudo, muito disso depende das nossas intenções e da nossa forma de ver a vida. Porque muitas coisas a gente precisa mudar dentro de nós e transformar. E muitas coisas a gente precisa perceber. Não é que a religião vai te dar. Eu conheci muitos babalorixás difíceis de lidar, complicados de falar, pessoas que eram difíceis de você chegar perto, a energia deles não eram nem tão boas assim. Mas eles fizeram uma vida dentro do orixá e não entenderam o que é o santo. Não entenderam o que é isso. Isso é uma energia que está dentro de nós e que nossa chave está dentro de nós. Nós nos conectamos com as coisas. Eles costumam dizer que o Exu é o diabo. O Exu não é o diabo. Exu é um juiz. Ele quer o seu melhor, porque até na hora de te ajudar, se você não estiver bem, ele fica te cobrando. Como é que ele cobra? Como é que Exu cobra? Ele vai tirando uma coisinha de você, você não percebe, você fala, poxa vida, mas eu estou perdendo de novo. Aí ele tira outra coisinha de você, você não percebe, você fala assim, pô, mas eu estou perdendo de novo. Ele está te mostrando que tem alguma coisa errada. Ele está trabalhando, ele está fazendo a função dele. Mas tem pessoas que demoram muito para acordar. E tem situações que têm prazo de validade. O que é o prazo de validade? Tem coisas que a gente consegue segurar para a pessoa rápido, correr com a pessoa e mudar o Odu da pessoa, trazer ela para o outro lado. Né? O Odu é o destino, trazer o caminho para ela. Tem pessoas que demoram tanto que passa daquele momento que a gente pode trabalhar a energia daquela pessoa, e aí o que acontece? A gente não consegue recuperar mais o que a pessoa perdeu. A gente não consegue, a gente não tem mais essa força. Então nós não trabalhamos, nós trabalhamos com milagres, sim, trabalhamos, eu vejo milagre todos os dias na minha vida. Mas só que nós temos que entender que muito disso depende de nós, da nossa percepção, da nossa intenção, do nosso querer. Porque tem pessoas que já nascem, elas não sabem que tem um compromisso nessa terra. E elas têm um compromisso. Um compromisso, muitas vezes, de ajudar o outro, um compromisso, muitas vezes, de estar bem, um compromisso, muitas vezes, de você procurar um caminho para se cuidar, para estar se tratando, para tirar certas coisas que você não sabe nem que você trouxe com você, que te atrapalha. Então, por que as folhas? As folhas é um modo, é um pronto-socorro que você pega no quintal, você prepara, você fica quietinha, você prepara a folha, e você toma um banho, e você vai se sentir bem, porque você vai ter a intenção de ter uma resposta, e essa resposta virá. Ai, que reza eu faço, pai? Faz um Pai Nosso. Faz uma Ave Maria. Concentra naquilo que você quer.
Eu quero ficar bem, eu quero tirar, eu quero descarregar, eu quero tirar o que está me atrapalhando, eu quero quebrar todas as algemas que existem aí, as muralhas que estão impedindo de eu caminhar. Porque, gente, não adianta. Às vezes a gente fala, os movimentos espirituais, não é coisa, não é desse tamanho. Olha, o ebó que a gente passa na pessoa não é o preço que custa, porque o ebó, sabe o que é o ebó? O ebó é tudo que a boca come. Então, são aquelas sementes que estão ali, que é o milho preto, que é o feijão preto, tem a canjica. E o Pai de Santo vai usar aquilo, porque tudo que a boca come vai descarregar você. Olha que coisa louca. Você vai fazer uma reza e vai descarregar você. Então, a intenção é que vai fazer, não é aquele material que ele usa que vai fazer, é a intenção que vai dar aquele resultado. A resposta vai vir pela intenção. E nós não vivemos sem as folhas. Nós não vivemos sem as folhas. Elas fazem parte da nossa vida. Por quê? Porque hoje, a natureza está sendo dessa forma maltratada. Mas você tem a cura de muitos remédios alopáticos, porque minha mãe fazia quimioterapia na época, e minha mãe tratava com um remédio chamado cisplatina. E cisplatina é uma árvore da Amazônia. Eles extraíam o sumo daquela árvore, preparavam aquele remédio, e aquele remédio era dado como uma quimioterapia. Então, a gente precisa entender tudo isso. A folha, ela tem poderes assim que a gente desconhece. E a gente se alimenta, até o que a gente se alimenta vem da natureza. A natureza nos mantém em pé. De todos os grãos, de tudo que a gente se alimenta. A natureza é que nos mantém em pé. Então, sem folha não há orixá. A nossa vontade desperta o poder de tudo, de toda essa força. É o nosso querer maior, né? Você está conectado com aquilo que é a intenção que você quer. O que você quer? Você precisa, quando você me procura, eu vou jogar. O jogo vai falar uma coisa, eu vou interpretar aquilo, e o orixá vai estar falando aquilo, mas eu preciso perguntar para você, você está preparado para isso? Porque as pessoas buscam algo e elas não estão preparadas para aquilo. Elas precisam estar preparadas também. Nós precisamos estar preparados até para ser feliz. Porque tem gente que se apega ao negativo. Elas acordam de manhã, tem gente que quando começa a ficar feliz, elas arrumam alguma coisa para despertar a tristeza. E elas se apegam naquilo. A gente precisa entender que o orixá ele não vai fazer isso por você. Você vai fazer por você. Você vai ter que ativar isso dentro de você. Então, não existe nada sem a intenção. Vai fazer alguma coisa para Exu? Bonito. Eu posso fazer uma farofinha para ele bonitinho, um padê, maravilhoso. Se eu não quiser fazer isso, eu posso dar até uma pinguinha para ele. Ele vai ver a minha intenção. Qual é a minha intenção? O que eu quero com o Exu? Porque eu não posso chegar lá, Exu, melhora a minha vida, eu quero ser feliz, mas melhora a minha vida, o senhor está vendo... Não. Ele gosta de ouvir o que você quer. O que você quer? Olha, eu quero um trabalho, Exu, eu preciso de um emprego. Não vou esquecer do senhor, não, mas eu preciso desse emprego. Olha, eu quero ser dono de uma empresa, mas eu preciso, e não vou esquecer do senhor, porque ele gosta de ouvir isso. Você precisa ter uma intenção clara das coisas que você quer. Não adianta às vezes você deixa a pessoa boa, você sabe por que a pessoa fica ruim de novo? Depois? Às vezes eu peguei pessoas que eu limpava, cuidava, investia toda a energia nelas. Elas acordavam, ficavam com uma força. Daqui a pouco eu via a pessoa ruim de novo. Sabe por quê? Porque elas buscam o negativo muito fácil. Elas não conseguem se segurar no positivo. Elas não conseguem enxergar que isso depende da gente, não depende do orixá. Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nós não viemos para sofrer, nós viemos para as alegrias. Ao contrário de que muita gente pensa, que a gente veio para as provas, a vida é cheia de provas, nós temos uma missão aqui, as adversidades da vida estão aí, mas nós temos poderes para saber lidar com todas essas provas. Então, a partir do momento que você desperta dentro de você a vontade de ser feliz, a vontade de querer ficar bem, a vontade... Isso tudo está dentro do ritual das folhas, dos eués, que são as folhas em Yorubá, está dentro do ritual daquilo que você faz com Exu, está dentro do ritual quando você passa um ebó na pessoa, está dentro quando você vai mexer com a cabeça da pessoa. Primeiro você tem que trabalhar a pessoa antes.
Até um bori, quando você vai alimentar a cabeça da pessoa que está muito fraca, você vai deitar a pessoa um pouquinho na esteira, você vai rezar aquela pessoa, a pessoa precisa ser trabalhada antes, porque senão a pessoa vai sair da confusão. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é apaixonada. Ai, pai, estou apaixonada, estou morrendo, quero morrer. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Se eu não tiver essa pessoa, eu vou morrer. Tá, ela vai morrer. Mas não adianta eu fazer movimento espiritual nela, porque eu não vou entrar dentro do coração dessa pessoa e arrancar isso. Não consigo. Isso vai continuar na pessoa, se ela não se ajudar, ela morre mesmo. Então, tem coisas que nós precisamos tirar de nós. Tem coisas que nós precisamos, até os apegos, muitos apegos que a gente tem, medos, né? Porque a gente tem muito medo de acontecer qualquer coisa, porque a gente vê esses noticiários, a gente fica... Isso já traz energia. Isso já mexe com a gente. Então, a gente precisa ter intenções em tudo que a gente faz na religião. É que nem eu entrei aqui na Rádio Mundial, tinha um objetivo. E o objetivo e a minha intenção era tocar as pessoas com a minha verdade. Porque o que eu estou falando aqui não é nada mais, porque a palestra de você falar das folhas é muito simples, gente, isso. É mais simples do que a gente imagina. Porque nós temos a chave para tudo. Só que quando a gente tem intenção e a gente sabe que existe alguma coisa que pode nos ajudar, a gente vai buscar se ajudar, a gente vai buscar essa ajuda. Então, as folhas e sua diversidade, extrema potencialidade. A folha tem muita força. Assim como ela tem força de tirar o negativo de você, ela tem uma força tão grande, porque a folha de Exu, você consegue fazer feitiço com a folha de Exu. Cansanção, dedo de cão e corrideira, você não precisa de nada. O cansanção, você não consegue nem pegar aquele te espinha. E você consegue fazer um feitiço, uma magia com essas folhas. Só com a folha. Não precisa botar mais nada. Você faz um feitiço com isso, um pó. A corrideira, você faz um pó e você faz assim, nas costas de alguém, a pessoa você não vê mais. Só para você ver a intenção do negócio. Como é que funciona a coisa? O negócio funciona e é perigoso? O negócio é uma arma. É uma arma. Então, alimentamos o nosso corpo com a natureza, como eu disse. A gente pode utilizar de várias formas as ervas, como sacudimentos, né? A defumação que a gente faz, que são indispensáveis ao culto dos orixás. E para nós também. Porque, às vezes, tem uma bênção que ela chega até assim na porta da sua casa, ó. E ela não consegue entrar. Por quê? Tem peso. Tem coisa negativa ali dentro. Tem alguma coisa que está impedindo da coisa acontecer. Aí a coisa fica assim, quase. Quase. E você fica assim, meu Deus, não está acontecendo. Meu Deus, não vai acontecer. Meu Deus, eu quero que aconteça. E fica quase. Quase. Você sabe por quê? Porque às vezes tem alguma coisa ali que está impedindo. Porque é energia, gente. A energia positiva, ela só entra se ela vê o positivo. É o imã. Se ela vê o negativo, ela se afasta. Aonde tem o positivo, o negativo não entra. Onde tem o negativo, muitas vezes a gente tem que estar com os dois olhos atentos para ele não entrar, porque senão ele entra. Então, se tiver uma pessoa dentro da nossa casa que não esteja bem, não tem como a gente ficar bem. Não tem como a gente ficar bem, porque a gente é contaminado. Tudo intoxica a gente muito fácil. Então, a bênção está aqui, ela não entra. Ela fica na porta. Aí você fala assim, faz uma defumação na sua casa. Quando você faz um movimento, dá um tempinho, claro, porque tem um tempo, para tudo tem um tempo. Então, tem um tempinho que as coisas vão começar, é igual um coração, ela começa a viver de novo. Ela estava morta, ela começa a viver, é como se você estivesse dando vida para ela de novo. E ela vai acordando. E a casa começa a brilhar. A casa começa a ter, volta o encanto da casa. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa aprender e fazer sempre. A forma que a gente lida com as folhas, né? Primeiro, a gente tem que estar com o corpo limpo, né? É o nosso corpo físico. E que tudo que a gente vai fazer no mundo espiritual, por que o corpo limpo? De sexo, bebida alcoólica, por que a gente pede sempre isso? Porque quando a gente faz sexo, a gente desprende energia. Essa energia, a gente vai precisar dela. Às vezes, naquele momento, você está com o corpo sujo. O que é o corpo sujo? Você pode ter absorvido alguma coisa, existe um tempo para isso, para que você possa estar melhor, tirar um pouco isso. Até mesmo coisas mínimas que você nem percebe. E o orixá, e você não chega nos deuses, no orixá, você não chega assim.
Você tem que chegar limpinho, você tem que chegar com uma certa abstinência, né? Um certo resguardo. Então, você se prepara para mexer e macerar a tua folha, você prepara para fazer um sacudimento na tua casa, seja um defumador, um sacudimento, que eu vou depois ensinar tudo isso para vocês. Não é ensinar, gente, porque aqui tudo o que eu vou falar não é novidade para vocês. Vocês já viram, já ouviram. A coisa é mais simples do que todo mundo imagina. Não tem segredo, não existe segredo. Tanto é que eu sou uma pessoa que fui iniciada no santo e não tenho costume de cantar iorubá. Eu não tenho costume. Eu tenho costume de fazer a reza que eu preciso. Em iorubá eu preciso, quando eu vou fazer fundamentos dentro da casa de santo, eu preciso ter aquilo, porque aquilo eu não posso fazer sem a reza. Mas tem muita coisa que eu falo em português mesmo e o santo está me ouvindo. Não tem essa coisa de, eu estou descarregando uma pessoa, estou lá. Igibá, leu, igibá, lelé. Igibá, daqui a pouco eu estou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Estou cantando Pai Yansan, já estou no Pai Nosso. E ninguém vai dizer para mim que está errado. Não teve um pai de santo que tivesse anos de santo que vai dizer para mim, não, você está cantando isso aí não tem que misturar com as nossas coisas. Posso misturar sim, porque a minha intenção é das melhores, a minha intenção é boa. A minha intenção é deixar a pessoa bem, a minha intenção é deixar a pessoa feliz, é descarregar a pessoa. Então, um Pai Nosso tem uma força muito grande, uma Ave Maria tem uma força de luz. Aí não pode se esquecer de Nossa Senhora, que colocou a gente no mundo no ventre. E quem é mãe sabe a dor que sente, e como ela sentiu tanta dor, e sente ainda por nós. Então, é isso que eu queria dizer. E falar para vocês que, independente de tudo, existe um certo resguardo, tanto antes de vocês fazerem as coisas, como depois. Né? Botar uma roupa mais clara, porque aquela coisa que eu disse para vocês, vocês fazem as coisas na hora, vocês vão dar vida ao negócio. Então, você imagina que você foi lá, sacudiu a pessoa, a erva, né? Ela sacudiu a pessoa, ela pegou assim, torceu e tirou. Para você estar bem, você não pode, no dia seguinte, estar bebendo, estar fazendo sexo, porque senão você já está trazendo para você de novo. Então, precisa de um resguardo. Você vai precisar de um resguardozinho. Qual é o resguardo? Não ir em determinados lugares, porque é um lugar propício a egum, a encosto, a coisa ruim. Não estar com qualquer tipo de pessoa. Se você trabalha, fica quietinha, usa uma roupa mais clara. Pelo menos uns 3 dias depois disso, que você fez esses rituais que você faz. Porque você está nascendo de novo para a energia. Seja como for, você está nascendo. Aquilo que você pediu está sendo feito lá em cima. Ainda tem um trabalho lá em cima. Não é uma coisa de apertar botão. Nós trabalhamos com limpeza de áurea, com certas situações aonde nós estamos sendo mexidos. Há uma situação que mexe dentro de nós. Tanto que, é o que eu disse, existem ervas que você acaba de dar na pessoa, se a pessoa não tem o costume de tomar determinadas folhas, tem gente que não pode com espada de São Jorge de jeito nenhum. Porque se essa pessoa já é quente, ela vai ficar furiosa, ela vai querer matar um. Porque a espada de São Jorge é a espada do guerreiro. Tem gente que não pode com aroeira. Que fala assim, tomar um banho de aroeira é um pecado, é um crime. Aliás, meu pai Agenor nem dava esses banhos, esse tipo de banhos para as pessoas. Esses banhos a gente utilizava para descarregar a nossa casa. Bater uma aroeira, um para-raio, um comigo ninguém pode, um São Gonçalinho. Você faz um sacudimento dentro da tua casa, mas você não usa determinados banhos que vai te esquentar. O que a gente procura? Sempre um equilíbrio. Qual é o nosso equilíbrio? É a gente estar bem, estar tranquilo, ter paz no coração. E o descarrego ele vem naturalmente. Então, sempre a gente utiliza as folhas que podem trazer glórias para a gente. Né? A classificação de ervas, né? É como eu estou te dizendo. As ervas, elas têm assim, as folhas, elas têm, todas as folhas, elas têm o potencial delas, mas elas também têm um sentido na coisa. Tem as ervas que... Sim, sim. Alguns orixás, sim, porque quando a gente está tirando, a gente nunca sabe o que está tirando, né? Porque o simples... Por exemplo, você vai fazer um banhozinho de guiné, com manjericão e alecrim, foi pedido para você. Guiné tem alguns casos que eu dou, alguns casos que eu não dou. E eu vou explicar por quê depois. Porque você fica totalmente limpo. E a carne vermelha,
Tem muita gente que não tira, não tem problema. Eu conheço pessoas, até nós do Queto, a gente nem tira muito isso nos banhos. Mas tem pessoas que já têm necessidade de tirar. Por que é bom você, se você pudesse sacrificar um pouquinho, por que é bom? Porque isso vem, a carne vermelha, ela vem com uma energia que a gente desconhece essa energia. Porque todo mundo fala assim, ai, mas o senhor vai matar algum bicho, o senhor vai fazer, porque o candomblé tem essa história do bicho, né? Mas as pessoas comem carne, comem tudo, e as pessoas estão com o franguinho assado na mesa e não perguntam se aquele franguinho sofreu para morrer, se aquela carne foi, de que forma aquilo foi, né? Os deuses também têm fome. E nada, o sangue que a gente utiliza, isso aqui que a gente utiliza, isso aqui é sangue vegetal. Isso aqui é sangue também, é o sangue da folha. Então as pessoas elas têm uma leitura diferente, porque tem casos que a gente utiliza o bichinho, sim. Por quê? Porque a gente está tirando e dando vida para aquela pessoa, porque senão aquela pessoa pode até morrer. A gente está tirando morte, está livrando a pessoa de problema de saúde, está livrando a pessoa de uma série de coisas, porque o orixá dela se alimentando, quando você vai fazer todo o ritual, aquela reza, você pega o ectoplasma, que é o sangue. Você faz o ibaori, você bota um pouquinho de sanguinho na cabeça da pessoa e você bota algumas coisinhas e deixa a pessoa descansar um pouco. Depois você tira todo o axé que tem dentro do bichinho, que é a moela, fígado, coração, tira as peninhas, tira as coisas para oferecer para os deuses, frita com cebola e dendê. Frita no dendê com a cebolinha. Então existem casos que a pessoa precisa curar chagas, e ela não vai curar fácil essas chagas. Não vai curar. Então tem muita coisa. O sacrifício animal. Gente, vocês não sabem quantas pessoas podiam estar enterradas. Quantas pessoas podiam estar mortas hoje, se não fosse também esse sanguinho que a gente utilizava. Porque existem casos que necessita disso, precisa disso, e Oxalá permitiu que isso acontecesse. Então não vai ser a gente que vai adaptar a religião. A gente não pode. Porque se pudesse, a gente não fazia. Fazia só na reza. Mas a gente tem que fazer. Em alguns casos tem que fazer. Para a pessoa nascer de novo. Para tirar o caminho. Um caminho que a pessoa tem que pode ser estreito mais para frente. E é bom você fazer sempre o resguardo. Porque o resguardo, ele é em tudo que a gente faz na religião precisa de haver resguardo. Eu tenho resguardo para estar aqui, eu tenho resguardo para fazer aquele trabalho que eu faço para vocês, eu tenho que estar resguardado. Quando eu escolhi esse caminho, muitas das pessoas não escolhem esse caminho porque tem medo do resguardo, porque fala que vai abrir mão da vida toda. Eu, quando escolhi esse caminho, já sabia que eu ia correr esses riscos e eu tenho que estar limpo. Oi, meu filho. Sim. Sim. Só que a propaganda enganosa, segura aí. Só que a propaganda enganosa, não. Exatamente. É exatamente. É o que eu falo. Nós também somos um pouco daquilo que nos alimentamos. Né? Existe muito isso, e existe médico que bate nessa tese. Acredito que a medicina ela tem muito razão, porque tem muitas situações que a pessoa adoece porque se alimenta mal, porque às vezes a pessoa também não fica bem. Né? E dentro da nossa religião, dentro do que a gente acredita, não interfere tanto, mas existem algumas situações de resguardo total. Tiram. O Iaô, quando ele é iniciado, a gente tenta tirar tudo dele um pouquinho, tenta mostrar para ele o outro lado, a gente tenta mostrar algumas coisas. Iaô, o que significa? A pessoa está nascendo para a religião. Quando ela começa a nascer para a religião, a gente tem que mudar alguns conceitos e trazer uma clareza na visão da pessoa. Porque você só consegue clarear suas vistas no mundo espiritual quando você abre mão de algumas coisas. A gente precisa aprender isso. E a gente não tem costume disso na nossa vida. A gente quer ter tudo. A gente quer ter sexo, a gente quer ter relacionamento gostoso, bonito, maravilhoso, quer prosperar, a gente quer ser feliz, a gente quer ter tudo. Mas
a gente precisa abrir mão de algumas coisas quando a gente vai fazer coisas espirituais. Porque a gente precisa de ter esse clarão na nossa vida. E os deuses são muito limpos. Muito, 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 muito. Vocês não têm noção de como é ritual para você chegar até os deuses. Eu tenho na minha casa meus orixás. Então, assim, eu evito muita coisa. Quando eu não estou bem, eu evito entrar no quartinho deles. Eu sempre tomo um banhozinho de descarrego para chegar até eles. É todo um ritual. Às vezes a pessoa está perto de você. Eu até falo que pai de santo é uma coisa engraçada, porque às vezes a pessoa chega na casa de santo para jogar, ela está com o corpo sujo. E ela tem o carinho de abraçar o pai de santo, de beijar o pai de santo. E a gente está muito limpo. Então, isso também a gente acaba absorvendo um pouco. Então, eu evito determinadas situações aonde eu tenho que entrar no meu quartinho, né, no quartinho do santo, e os dias que eu tenho que entrar, porque aí eu procuro não ter atendido ainda, para poder eu estar bem. Porque a gente só consegue, prestem bem atenção também. Eu não posso, é uma responsabilidade muito grande que você tem quando você vai fazer uma leitura de jogo para uma pessoa. Eles têm que encostar em mim, eles precisam falar comigo um pouquinho, eu preciso ter intuição, eu preciso estar muito limpo para poder entender o que eles querem dizer para mim. Porque eu acho muita responsabilidade, era isso que eu tinha medo quando eu virei pai de santo. E eu virei pai de santo numa situação onde eu achava assim, eu falava, gente, isso não é para mim. Eu estudei muito, eu queria outras coisas, eu queria ter minha vida, eu não queria nada disso para mim. Mas as coisas foram acontecendo, eles foram me levando. Chegou uma hora que não tinha mais jeito. Eu tive que assumir isso. Então, essa responsabilidade, quando a gente tem que ter, e é muito sério você lidar com aquilo que é oculto. E é muito perigoso você lidar com aquilo que você não enxerga. Você lidar com a energia do outro, porque às vezes tem pessoas que chegam lá, estão precisando de ajuda, mas elas não estão desacompanhadas, não. Elas estão muito bem acompanhadinhas. Elas não sentem. E a gente precisa estar esperto, você precisa estar esperto, porque senão o negócio pega você também. O negócio te pega. E o negócio te trava. O negócio é perigoso. O pai Anderson, mas ele perguntou se a carne vermelha... Né? Tem algumas situações de banho, tem alguns banhos que você deve sim. E outra coisa também, eu vejo sempre você falando, chocolate, feijão preto, também não. Sim, não, não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto. E nesse ponto é quando você faz um ritual aonde você vai mexer com a alma da pessoa. Porque até então o banho de descarrego, você está descarregando a pessoa mesma está preparando, então você está funcionando como... Não é que vai... Gente, prestem bem atenção, gente. Não vai mudar tudo. Porque às vezes você precisa de fazer mais coisa. A gente às vezes tem uma anemia espiritual tão profunda que a pessoa fala assim, mas pai, eu tomei o banho. Eu fiquei bem um dia, dois, daqui a pouco eu fiquei ruim de novo. Ai, pai, mas o que está acontecendo comigo? Esses banhos que o senhor me dá, melhora, depois piora. Porque precisa de alguma coisa a mais. Existe alguma carência dentro da pessoa, alguma cobrança junto com a pessoa, que a gente não está enxergando, mas que precisa. E aí a gente precisa entender que, às vezes, nós precisamos, é igual médico. Você pode tomar um remedinho, melhorar, você pode ficar melhorzinho, mas vai chegar uma hora que você vai ter que ir no médico, o médico vai ter que falar para você, olha, o teu problema está aqui, aqui, você precisa fazer isso. Porque se você ficar no paliativo, as coisas também melhoram e pioram, porque tem hora que você vai ter que fazer alguma coisa, porque Exu cobra. Exu não dá moeda para ninguém de graça. Ele vai cobrar o dele. Nem que você dê uma moedinha na encruzilhada, passe no teu corpo e... Toma, Exu. Quero me levar do senhor. Vai resolver algum assunto fora? Passa uma moedinha no corpo. Antes de chegar onde você vai, coloca uma moedinha lá. Destrava o negócio. Paga a rua, porque a rua tem energia. A rua tem fome. A rua também quer comer. A rua tem muita fome. A rua, gente, quanta coisa acontece, quanta tragédia acontece na rua. Quanta coisa ruim acontece na rua. A rua pode te trazer uma bênção, como pode também te dar uma pernada. Nós, quando saímos na rua, nós estamos totalmente sem resguardo, não, porque nós estamos ali com o nosso santo segurando. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, Exu, ele é muito assim. Então, às vezes, a pessoa toma um banhozinho, mas tem uma cobrança ali. E aí, depois, aí entra na mediunidade também da pessoa, né? Porque tem médium que ele faz assim. Eu não gosto dessas coisas. Porque ele tem um negócio, ele sente que tem um negócio, ele fala, eu não quero compromisso com essas coisas, porque eu não gosto.
Mas é uma fuga. Ele tem um negócio dentro dele que, se ele entrar num terreiro, ele vai entrar assim, ó. Ele já entra assim, ó. Porque tem gente que vai jogar lá em casa, quando passa a porta para dentro, já começa. Parece que vai ter um ataque. Sabe por quê? Porque ele é médium, ele não acordou nada dentro dele, ele nunca teve essa experiência e ele já entra assim com medo. Ele só vai porque realmente ele está com a corda no pescoço. Não tem para onde correr. Quando o negócio já está assim, para enforcar ele vai correndo. Ele fala, não, eu vou procurar um pai de santo, um saravá, porque eu vou ter que resolver minha vida. Então já chega, aí você está jogando com a pessoa está assim. Aí ela quer ser feliz. Mas ela não quer aceitar aquilo que ela trouxe com ela. Ela quer jogar fora. Ela não quer aceitar uma missão que está com ela. Ela não quer aceitar que ela foi uma escolhida. Porque a gente não escolhe. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Se você quiser, vai. Se você não quiser... Porque tem pessoas que passam uma vida inteira sem conhecer a si mesmo. Sem conhecer aquilo que traz com a pessoa. Isso traz sérios problemas, porque você se desconecta de você. Você tem um problema muito sério com a sua cabeça. Sabe por quê? Porque você tem uma sua essência que não está tratada. A sua essência não está tratada. Então você vai caminhando e você vai tendo crises, né? Crise de identidade. A cada momento você tem uma ação diferente, a sua cabeça tem hora que fica assim, balançando, você sente tonteira, sente cansaço, sente a fadiga da vida, mas você não quer cuidar daquilo que você carrega. E não é só aquele que recebe, não. Porque mesmo o que não recebe o santinho, também sente a mesma coisa. Porque às vezes ele tem algo, um chamado, ele tem um elo. O negócio vai e volta, ele tem um elo. Fica sambando na vida dele. Porque já mandaram aviso, já mandaram recado, e ele não, e ele não, e ele não, e ele não. Vai chegar uma hora que vai cair na cama. Vai chegar na hora que começa a pegar carne. Porque muitas pessoas se suicidam por isso. Porque elas não se descobrem. Elas não sabem quem elas são. Elas não conseguem imaginar a identidade que elas têm, a força que elas têm, nada que elas têm. Isso eu falo sempre aqui, na Rádio Mundial. Né? E nós estamos vivendo um momento que a gente precisa... As folhinhas cura, sim. Você pega a folha, cura. Você descarrega a tua casa, você traz bênção para você. Então... Isso que a gente faz aqui não é novidade para ninguém, não, porque todo mundo sabe como funciona e como deve funcionar. E deve ter sempre assim, pai, eu limpei o ano passado, vou precisar limpar esse ano. Não, você limpou o ano passado, meu filho, já era para ter dado meia dúzia de limpeza, porque você está querendo uma bênção do tamanho do mundo. Você está querendo uma bênção do tamanho do mundo. E se convive numa família, você não sabe se você tem um filho, um marido que não está bem, um filho que não está bem. Você não sabe o que eles estão buscando, o que está acontecendo lá fora. Você não sabe se ele está carregado, se ele não está. Às vezes você chega perto, você sente. Tem gente que balança a cabeça da gente quando a gente chega perto. Tem gente que sente até tonteira. Você fala assim, meu Deus, que tonteira. Eu tenho essa coisa comigo. Às vezes a pessoa chega perto de mim e eu fico fadigado. Muito baixinho. Você é a favor, então, de que qualquer pessoa, mesmo que não seja feito um santo, faça qualquer coisa? Porque a nossa religião, eu sou candomblé também, isso me faz também, diz que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Sim. A gente, quando a gente torna-se babalorixá, é o orixá da gente que permite, não é o pai de santo, não somos nós que determinamos, né? Sim. Então, a gente tem como a gente diz, 50% é o orixá que dá pra gente, Sim. 25% é matemática e 25% é a literatura. É isso, é a mão. A essência vem desses 50%. Se você não passou por nenhum ritual, não é da religião, você pode fazer, você é a favor desse pode fazer, ou dar um banho de folha? Não sou a favor. Tem um banho de folha, como o senhor falou. Uma coisinha simples. A cansação. Né? Aí as pessoas falam, a cansação é um euê que tem poder, mas tem poder através do ofó, através do oriqui. Sim. Uma pessoa não pode pegar uma... Sim, é o que eu estou falando, tem fundamento, são folhas que têm fundamento. Né, fazer um fundamento que se tem Sim. e soprar o Sim. latim na pessoa. Sim. Quer dizer, então, pelo que eu vejo, ouço muitas pessoas falarem, eu posso. Pode, porque a gente pode tudo. Dever, Sim. Sim. então, você é a favor do poder ou a favor do dever? Não, eu acho que você dá os primeiros passos para a pessoa, eu acho muito importante que as pessoas tenham conhecimento.
Muitos babalorixás, muitas ialorixás, até mesmo o pessoal do Ifá, eles seguram muitas coisas que são simples e que podem ajudar a pessoa. Eu acho que o primeiro passo de você se cuidar, de você limpar a tua casa, de você dar os primeiros passinhos, você pode. O que não pode é você cuidar do outro. É você pegar a energia do outro. É você pegar e tentar resolver o problema do outro se você não tem cargo para isso dentro do santo. Mas isso, Babá, Hã? Até parente. Não pode, principalmente. mas isso, Babá, a gente tem o seguinte, quando você sabe disso, Sim. isso a gente sabe de Sim. cada, né? Quando você é bom mesmo, você tem o poder de ajudar você e os seus. É isso que eu Sim, falo. mas E aí não você tem terceiro. cargo dentro da religião. Mas não terceiro, você não pode ter o mesmo poder que o babalorixá ou o ialorixá. O que é sempre passado dentro do Sim. do candomblé, Sim. veja bem, eu sempre bato nisso daí, inclusive, é passar o erro. Quando você vai tirar um ebó, né? Vai tirar um ebó, você tira o ebó para trabalho. Sim. Aí você pede trabalho Sim. de saúde, etc. Mas o ebó é só para o trabalho. Sim. Não adianta dizer que vai para a saúde, para Não. a gente pede. Tem que ter intenção. É, a É o que eu gente falei. pede, mas o ebó, é isso que às vezes não, os pais santos, nós, babalorixá, e aí as orixás, etc., que temos, o orixá e babalorixá, Exatamente. vai, procura para tirar um ebó, Sim. procura para tirar um ebó. Aí fala, não, esse ebó vai trabalhar a minha saúde, vai trabalhar o meu trabalho. Não. E não. isso falta, Não. por isso que Tem que ter a intenção daquilo que você vai fazer. Né? Às vezes a pessoa está com o caminho travado, ela pode estar doente, mas ela está com o caminho travado. Então a gente vai ter que optar entre fazer uma coisa para a saúde dela ou fazer uma coisa para ela caminhar. Se for para a saúde, a gente muda o ebó para a saúde. E se for para ela caminhar, é um ebó específico para que ela venha. passado, né? Aí esse tá o eu tanto, que a pessoa chega para ter um ebó, aí fala, eu quero um ebó para trabalho. Sim. Mas para minha saúde, para não sei o quê. E o Pai de Santo não fala. Olha, esse ebó é para isso. Precisa desse diálogo. É o que eu falo, é isso, é exatamente sobre isso. Aqui que você está falando, que a gente tem dificuldade na religião, porque as pessoas me procuram e elas falam assim: ai, pai, mas já procurei tanta gente, já gastei tanto, não consegui resolver minha vida. Ai, pai, estou cansado desse negócio de todo mundo que vai, cobra e faz e acontece, e nada, e promete e faz. Não, você tem que entender que a gente não pode estar prometendo as coisas para as pessoas assim, primeiro. Segundo, a gente tem que explicar tudo direitinho para a pessoa na mesa, o que vai acontecer, como vai ser, e dar assistência para a pessoa depois. Porque a pessoa fez alguma coisa com você, depois ela te liga e fala, nossa, mas está assim, assim. Mesmo que você... A gente tem que ter paciência. A gente, quando entra nessa religião, uma das coisas que a gente tem que ter é a paciência. A gente tem que ter a paciência de ouvir, a paciência de caminhar vendo a pessoa. Às vezes você faz alguma coisa para prosperar e a pessoa não prosperou. Mas você vai ter que ver no jogo. Por que não prosperou? A maioria dos Pais de Santo, eles não têm network. Né? Exatamente. Você joga, o cliente te procura. Exatamente. Você joga, tchau, foi embora. Exatamente. Exatamente. Às vezes você tira um ebó. As pessoas do candomblé, mesmo nível de fato. Se você jogou, tem que tirar ebó. Não Sim. tem como não tirar. Exatamente. Não existe. São os Pais de Santos, para não perder, né, o ou, né? Sim. Então fala, não, jogou, então Sim. não tem que tirar ebó. Sim. Né? Então Sim. tem que tirar ebó, não tem como. Sim. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa parte, que eu acho que a nossa religião é tão desunida, por falta de Exatamente. informação. Exatamente. A maioria dos Pais de Santo não É porque, assim, eu tenho irmãos de santo... Eu tenho irmãos de santo que construíram impérios, né? Mas essa não é nem discussão, Samira. É que quando, no caso da gente do candomblé, eu sou do candomblé. Não é um debate. Não, mas aí que tá. Esse debate, eu acho que quando as pessoas vêm aqui, é justamente com o problema, Babá. Sim, É o que o papel da gente de babalorixá é ajudar as pessoas. Sim. Então, quando nós pensarmos, como a Samira está pensando, veio para uma palestra só, ok, mas daqui sai um filho, daqui sai um cliente, Sim. precisa de uma ajuda. Não, eu acho importante isso e acho que a religião ela está complicada, muito complicada. E a gente, quando entra nesses assuntos, realmente até a Samira tem um pouco de razão, porque é um assunto que a gente vai render muito caldo. Por quê? Porque a religião está complicada, porque as pessoas são complicadas. Elas fazem de uma religião desunida, uma religião que a gente não tem apoio, não tem nada, não consegue, e é difícil, porque um está falando mal do outro, um é melhor do que o outro, e fica difícil isso, né?
Então, o que eu quero aqui hoje explicar direitinho para as pessoas é que é mais simples do que a gente pensa, a coisa não é tão complicada assim. Agora, claro, que quando entra nos fundamentos, quando é a questão do ebó, ele perguntou o que é um ebó. O ebó, a gente utiliza tudo que a boca come. Existe um número de ebó. Cada orixá tem o seu caminho de ebó, cada situação que você vive tem um caminho para o ebó, e o orixá ele te dá um caminho, seja no caminho de Exu, no caminho de Odi, no caminho de Xangô, de Edira, Xeborá, no caminho de Obará, e tem um ebó que se tira, que passa umas coisas em você e reza você para descarregar você, e pedindo a intenção daquilo que a gente está querendo que realmente se resolva. Isso é o ebó. Eu vi assim na minha história que eu já fui nos terreiros e tal, que cada um faz um jeito, ou seja, defende assim, esse dia de esquerda, aí pensa que só é negativo, eu tô vendo que não é bem assim. E eu vejo assim, muitas pessoas vão com curiosidade para resolver algo em específico e esquecem. Então eu vou lá para amarrar um relacionamento e depois a vida que segue. E não tem uma condição de ligação com a religião, o que ela é, Mas há uma necessidade disso, por isso que eu estou falando, porque as pessoas que falam é o seguinte, quando fala da religião, o pessoal faz o nome da cruz. Mas a religião está de porta aberta e recebe todos os dias pessoas que estão com muito problema. Então, a gente precisa saber lidar com a religião, porque é uma religião de total confiança. Você não entrega a tua cabeça para quem você não conhece. É o bem maior e mais precioso que você tem na tua vida, a tua cabeça. Você vai morrer com ela, você vai nascer com ela, viver com ela e morrer com ela. Não vai viver sem. Então você não faz isso com qualquer pessoa, você não entrega a tua energia. O que acontece com as pessoas hoje é que as pessoas buscam ajuda e daqui a pouco já estão dentro do negócio sem saber o fundamento daquela história que está ali. O que está acontecendo naquele fundamento? Quem é aquela pessoa? Onde ela nasceu? Como é que funcionou aquilo ali? Tem alvará espiritual para funcionar? Tem alvará dos deuses, de Exu para funcionar? Às vezes a pessoa roubou, porque o que está acontecendo hoje na religião, a pessoa entra no santo, faz o santo, daqui a pouco está com a plaquinha na porta. Daqui a pouco está tirando saravá, fazendo reza, e você que está entrando, você não sabe se pode, não pode. Não, não pode. Porque você não pode. A partir do momento que você não tem, você não pode dar. Então você tem que ser iniciado, você tem que ser rezado, você tem que ter um alvará espiritual e tem que ter tua raiz. Porque nós também somos cuidados por uma raiz. Eu também tenho minha mãe de santo, que quando o bicho pega, eu corro lá e falo, mãe, tu não estou bem. Tem alguma coisa errada. Então, nós não podemos, simplesmente, eu vou jogar um búzios lá na esquina com fulano, ouve um negócio ali, e vai lá e dá o seu tostão sofrido, porque tem gente que tira empréstimo, paga uma fortuna, e fica devendo, paga parcelado, e depois fica lascado. Porque não tem resposta de nada. E aí, sabe o que ele vai fazer? A religião não presta. A religião é uma imundiça. Porque meia dúzia de pessoas fez isso, as outras milhões de pessoas que trabalham bem, que são nascidas, que sofreram dentro do santo, porque a minha vida espiritual não foi fácil. Eu, para estar aqui, eu tive que enfrentar muito leão. E eu, para estar numa rádio mundial, eu falo, eu sou uma pessoa muito humilde. Sabe por que eu sou humilde? Porque eu fui feito por gente velha que não falava por que estava fazendo. Eu queria aprender, eu não conseguia aprender. É assim, vai fazer assim, vai despachar não sei aonde e acabou. E eu queria aprender mais, eu tinha sede de aprender. Talvez fosse porque o destino estava me levando para chegar numa rádio mundial, para falar com o povo e tocar o coração das pessoas. Mas o que me salvou não foi eu saber falar bonito e nem cantar bonito, pai. Não foi. Essa não foi a minha escola. Foi o amor que eu tenho dentro de mim pelas pessoas. Isso me salvou. Eu ser compreendido pelas pessoas quando eu falo. E eu falo, eu sofro também. Eu não sou diferente de nenhum de vocês aqui. Então eu conheço a dor de cada um, porque eu passei muitas dores também na minha vida. E só quem já sofreu pode entender a dor do outro. A gente não rouba as coisas de ninguém, e nem dos deuses, e nem de nada. E tem gente que você não consegue enganar. Tem gente que já tem o terceiro olho, já chega na tua casa com o terceiro olho. Elas já chegam acompanhadas. Às vezes tem gente do santo que já chega com o Exu dela na frente. O Exu chega na frente, senta na cadeira e diz, agora vamos ver se você é bom mesmo. E você vai ter que ser bom. Porque se você não for bom, o bicho pega. Né? Só que eu sou simples, sou humilde, não sou sofisticado e entrego aquilo que a pessoa precisa. Sem mais e nem menos.
Não fica enfeitando o bolo. Porque quanto mais se enfeita bolo, pior é. Não tem, porque a pessoa não quer saber o caminho do orixá, o orixá veio assim, você está passando por isso, por causa daquilo, por causa daquela. A pessoa quer resolver o problema dela. Não entra no fundamento. Porque quando se começa a entrar muito em fundamento, é o que eu faço na Rádio Mundial. Eu não entro em fundamento da religião. Eu passo aqueles banhozinhos que são triviais, até porque eu pedi licença a Exu, joguei, quando eu entrei na Rádio Mundial, perguntando se eu podia utilizar esse banho que é o alecrim, manjericão e arruda. Alecrim, manjericão e guiné. Perguntei a ele se podia resolver alguns problemas. Ele me disse, pode ir. Então, eu passo esse porque você tem no quintal. Mas nós temos uma infinidade de banhos. Macaçá, oriri, oripepê, colônia, folha do algodão, negramina. Nós temos uma infinidade de banhos. Mas você vai comprar onde? Se é lá no Rio de Janeiro, você vai numa feira, você compra na feira pública você compra. Mas aqui nós temos que ter coisa fácil, porque nós moramos numa selva de pedra que esqueceram de nós. Esqueceram de nós. Só o Mercado da Lapa. Você vê uma cidade desse tamanho, só tem no Mercado da Lapa. Pode soltar aqui. Então, nós temos as folhas mais agressivas, as mornas e as frias específicas, né? Que esfria a gente, que acalma. Pois não. A folha e a essência é que da folha você tira isso que você precisa, que é aquele sumo. Nós chamamos aquele sumozinho da folha, o sangue vegetal. Então, o sumo que é utilizado na hora que você macera ou na hora que você ferve, dependendo da folha que você ferve, você vai tirar um caldo, um caldozinho. E aquele caldo, ele é preparado através do equilíbrio daquelas folhas que você está usando, ele é preparado para te descarregar. Não, aquilo não presta. Não. Aquilo não tem nada a ver com o nosso trabalho, não. Não, aquelas essências, elas são misturadas com química, a gente não sabe como é que foi manuseado, manipulado, aquilo lá não é... A gente utiliza a folha mesmo. A folha mesmo. Oi, meu filho. Eu estava falando que a gente tem que se limpar, a pessoa se limpa, mas não pode pegar a energia do outro. O que vem a ser pegar a energia do outro? Às vezes, quando a gente se limpa, a gente tem... O mundo espiritual é oculto, é mistério. Eu conheço pessoas que têm tudo, mas elas olham para você, porque elas têm o coração plastificado, elas olham para você, elas são uma gracinha. Mas elas te travam. Às vezes você vai fazer negócio com uma pessoa, está tudo para dar certo, mas tem alguma coisa que impede, que segura. Às vezes o próprio coração da pessoa. Porque a inveja não é só quem não tem que tem a inveja, não. A inveja vem também de onde você menos espera. É aquela coisa da intenção. Às vezes a pessoa olha para você, mas por que fulano está assim? Por que fulano... Mas tem tudo. Mas ela está de olho naquele caminho do outro. E ela fica assim, mas fulano podia... mas fulano... Nossa, ele vai conseguir. Olha, ele vai conseguir. Só dela falar assim, ou ela pensar assim, ela já te travou. Porque nós trabalhamos com energia. Existe uma coisa que vem dela para você que te trava. E aí a gente vai ter que rezar, destravar, rezar você. E essa reza não é pouca. Não é pouca. Porque às vezes tem gente que tem o olho tão ruim que deixa a pessoa doente. O grande segredo, então, é não falar... Não, o grande segredo é você se cuidar, quietinho, evitar aquilo que a sua intuição lhe diz. O que a sua intuição lhe diz? Olha, hoje eu não vou procurar fulano porque eu tomei um banho. Se você mexe com o negócio, hoje eu vou ficar quietinho, vou esperar mais um pouquinho, depois eu vou. Tudo tem um tempo. Porque quando você descarrega um lugar, você vai sentir que a cor muda do lugar. Mas tem um tempo para aquele lugar, para aquele encanto chegar. Depois aquele encanto chega. O encanto vai chegar. Então, as ervas quentes e agressivas têm a capacidade de dissolver as lavas astrais, miasmas, cascões energéticos. A atuação dessas ervas é semelhante à de um ácido, que possui um alto poder de limpeza. O verbo utilizado nesse caso é limpar, consumir, purificar, dissolver e descarregar. É aquela história que eu disse. Às vezes você... Mas só que, nesse caso, existem os fundamentos da religião. Quais são os fundamentos? Essas ervas mais agressivas e mais quentes não deve ser tomado por pessoas que têm santo mais quente. Então, como é que você percebe isso? A pessoa fala assim, mas eu não sei que santo eu carrego. Mas qual é a tua personalidade? Como é que você é?
Você é mais ansiosa, você está aflita, você está nervosa, você é mais nervosa, como é que você é? Às vezes a pessoa está num momento da vida dela que tudo está irritando. Ela não pode tomar um banho quente desse, porque ela vai ficar mais irritada ainda. É o caso da negramina. A negramina é um senhor banho. A negramina é um banho que descarrega uma pessoa que é uma beleza. Mas ela não pode ser tomada por qualquer pessoa, porque ela deixa a pessoa, depois do banho, ela vai deixar a pessoa irritada, nervosa, porque é um banho quente. É um aeró quente. Então, não adianta tentar, porque vai acontecer isso. Então, a gente dá o exemplo ali, ó, a erva do bicho. Por que o guiné que está ali? O guiné entra. O guiné é aquela história que eu digo. Eu sempre misturo o guiné com uma folhazinha fria. E quando eu digo aqui para vocês, não é para todo mundo. Você lembra que eu disse que o guiné não é para todo mundo? Então você mistura com manjericão, com alecrim, com alguma coisinha, para dar uma quebrada nele. Porque ele é muito quente. Você traz um equilíbrio. Então, o peregum roxo, arruda, aroeira, jurema preta, bambu, pinhão roxo, quebra-demanda, espada de São Jorge, fumo, casca de alho, casca de cebola, negramina e etc. São folhas extremamente quentes. Oi. Tem banhos que pode tomar da cabeça para baixo Tem. e outros que é só do pescoço Tem. para baixo. Esses banhos mais frios a gente pode tomar da cabeça aos pés. Os banhos mais frios, que eu vou chegar lá daqui a pouco. E os banhos mais quentes é do pescoço para baixo. Então, colônia, folha do algodão, macaçá, oriri, oripepê, essas folhas mais friazinhas, você pode tomar da cabeça aos pés. Porque elas não têm contraindicação. Não, sal grosso a gente não usa. Na nossa religião, essa palavra não existe. Essa palavra não existe. Todos nós somos filhos de Oxalá, de um Deus. E esse Deus não suporta sal. Não suporta sal de maneira alguma. Então, quando você vai fazer o fundamento dele, você tira o sal e o dendê, porque ele não gosta. Como é que um filho, que nós todos somos filhos desse mesmo pai, você vai ficar descarregando com sal grosso o teu corpo? E quando você tira com sal grosso, você está tirando também tua sorte, tua estrela. Está descarregando um monte de coisa junto. Hã? Descarrega um monte de coisa. Quizila. São quizilas na nossa religião. E quem criou isso não tem o entendimento que a gente tem do fundamento da religião. Então a gente não utiliza sal grosso. Não vai resolver o seu problema, pode ter certeza. Aqui nós temos o guiné, né? A arruda, a espada de São Jorge, né? As folhas mornas ou equilibradas. Tem a propriedade de equilibrar, restaurar nosso corpo energético, quando a utilização de ervas quentes. Esse tipo de erva pode ser utilizado diariamente sem restrição. A Lina botou diariamente, mas não é diariamente, não. A gente pode usar, de vez em quando, esses banhos mais frios para a gente tomar. A gente precisa estar tomando esses banhozinhos. Porque o que acontece? Você está travado. Não é que ele vai resolver a tua vida. Não vai resolver, eu já disse isso aqui. É que você está travado. Quando você toma um banhozinho desse, pelo menos você vai conseguir abrir um pouquinho a coisa. Enxergar um pouco mais. Você descarrega algo que talvez você esteja te atrapalhando até para você conseguir enxergar. Você torce o negócio, está descarregando alguma coisa, está tirando algo de você. E deixa você melhor. Tem muita gente que fica melhor. Então, equilibrar, manter, adequar, fluir, restaurar. Aí vem aquela história que eu disse, mornas ou equilibradas, que é a sálvia, alfavaca, alfazema, cana do brejo, erva de Santa Maria, manjericão, verbana, alecrim, manjerona, hortelã, calêndula, camomila, cipó de caboclo, imbaúna, angico. Não são todas que são para banhos, mas eu coloquei aqui, porque tem algumas aqui que também não estão dentro dessa história dos banhos que a gente trabalha, né? Mas são ervas que são mornas e equilibradas, que pode estar junto de outras e trazer equilíbrio, né? Não é só, a gente não usa sozinho. O manjericão, que é uma folha fria, o hortelã, o alecrim, que tira dor, muitas vezes ele tira muita dor da gente, ela é uma erva propícia a isso, né? Para deixar a gente melhor no coração. E como é que você faz para você... Tem que cortar aqui, minha filha. Isso aí é o quê, pai? Não, eu trouxe aqui uma arruda, um alecrim, eu trouxe as folhas, né, que a gente utiliza, que aqui em São Paulo é muito difícil, né, gente? É muito difícil
a gente encontrar as folhas. Então, eu queria dar mais, poder pedir para as pessoas tomarem mais banhos, porque todas as pessoas, iniciadas ou não, na própria religião, não vivem sem banho. A gente toma banho sempre. O banho é o que faz é uma manutenção daquilo que a gente recebe, que é o axé. Não presta. Não. Nem o que compra pronto, nem o de saquinho. Não vale nada aquilo. Mas não vale nada. Não vale nada. Aí a pessoa fala assim, ai, pai, mas eu encontrei tudo que o senhor falou seco. Então você vai tirar o que daquela folha? Você vai tirar o que dali? Se ele já foi tirado tudo, já está seco, está morto. Não está vivo mais. Hã? Você falou o quê? Da canela? Não, aquele lá serve mais. A canela serve mais para a gente cuidar da saúde. A gente não usa muito a canela para. E é uma coisa que é de encanto para a pombagira. As pombagiras adoram a canela, né? Então você pode fazer um padê, botar aqueles pauzinhos da canela, tal. Você pode fazer encanto, para encantar. Nada para você descarregar corpo ou orixá, nada disso. Não entra em fundamento, canela. Hã? É da cabeça aos pés. As ervas mais quentes, como negramina e outras que são mais quentes, a gente não usa na cabeça. Porque na religião existe uma coisa. Quando você vai fazer determinados movimentos, é preparado o banho ali, que até os banhos que são ali, tem banhos iniciáticos, como o abô, são banhos que são preparados ali naquele momento. Aqueles banhos podem levar mais ervas quentes, pode levar mais coisa. Mas quando no seu dia a dia, no manuseio de você lidar com o descarrego, não precisa você utilizar, porque você pode correr riscos. Porque você, às vezes, traz santinhos que talvez possa te perturbar ou trazer perturbação para você depois. Quizilas, né? No candomblé, no queto, a gente não faz muita coisa na sexta-feira. A gente evita muito esses movimentos na sexta-feira, que é dia de Oxalá. E aí, nos outros dias a gente toma normalmente. Mas eu acredito, e muito, que essa coisa da sexta-feira, dependendo... É o que eu disse agora, né? É tudo a intenção. Qual é a sua intenção? Não é desagradar os deuses, não é nada. Você pode tomar o seu banhozinho assim e ficar do seu resguardo. Aí você vai ficar com o seu resguardo. Eu não falo para as pessoas, nem na rádio, você só pode tomar, não tome na sexta-feira. Não falo. Eu acho que vale a intenção de você ficar bem. E ele vai permitir isso para você. Mas tem coisas na religião que na sexta-feira a gente não faz. Algumas ervas também a gente nem mexe com elas na sexta. Influencia. Porque é o metabolismo o corpo sente, né? Então, a gente evita uma série de coisas. Apesar da religião ser matriarcal, o pai entrou muito depois por causa de Oxum, a religião foi feita por mães, não por pais. Nas casas fundadoras do orixá, do queto, Gantuá, Opofonjá, é tudo... ali não pode sentar cadeira de... Homem não senta naquelas cadeiras, só mulheres. Mas a mulher tem um ciclo menstrual, é a hora que ela também tem que se ficar reclusa. Ela não pode mexer com as coisas. Então, a gente evita, quando está dessa forma, a gente evita mexer com essas coisas, para depois você mexer. Porque isso interfere muito, sim. Tanto isso quanto lua também, né? Eu já vi, assim, benzimentos usar algumas ervas para tirar a energia também. Pode. É da mesma intenção? Sim, pode. É porque são ervas que, na verdade, a arruda ela tem até fundamento com o Exu, né? Ela tem muito fundamento. A arruda é uma erva muito forte, então ela tem o poder de descarregar até no benzimento. Mas não é só feito com essas ervas. Muitos deles a gente pega o peperigum, pode estar descarregando a pessoa com peperigum, pode estar descarregando a pessoa com espada de São Jorge, espada de São Gonçalinho. Também pode, essas folhas também podem. Anderson, por favor, criança
As crianças, não. As crianças, aí você vai preparar um ebô. É uma aguinha com a canjica. Por que a gente não dá? Porque a criança ainda ela não tem consciência das coisas que estão fazendo. Então, a gente evita colocar essas coisas. Porque é aquilo que eu falei para você. Precisa de uma intenção. Você não pode ter uma intenção pela criança. A gente evita certas coisas para a criança. Então, a aguinha da canjica, que você cozinha uma canjica branca, e você pega aquele ebô, chama ebô. Você pega aquilo e dá um banhozinho da cabeça aos pés na criança. Pode. Não tem contraindicação. Mas a erva mesmo não pode. Para vocês verem o poder que a erva tem. E a rosa branca, para dar banho na criança, pode a rosinha branca? Eu não sei qual é o fundamento da rosa para a criança, né? Eu não sei qual é o fundamento, porque é aquilo que eu te disse, tudo tem que ter um fundamento na religião. A gente não dá o banho só por um fundamento. A rosa, ela não tem efeito para descarregar, ela não tem efeito para nada disso. Seja ela qual for. Não tem esse efeito. A rosa tem uma outra história, um outro enredo, que é mais para encanto, quando a pessoa está limpa, quando a pessoa está de bem com o que ela carrega também. Porque não adianta você ir num lugar e falar, você toma para encantar, para arrumar namorado, você toma um banho de rosa branca, você toma um banho... Porque eu já vi até banho de cachaça e champanhe gente tomando. Só que não adianta nada. Se você estiver devendo a sua pombagira, ela vai olhar para você e não vai te dar nada. Ela não vai te dar. Ela vai olhar para você e falar assim, é o que você quer, então você vai sofrer, porque eu não vou te dar, você não me dá nada. É mais fácil você levar isso, uma rosa, uma encruzilhada, para que a rua te traga, para que ela possa abrir aqueles caminhos para você. Ô pai, a Mulambo gosta de rosa vermelha. Gosta lá. Mas banho não. Nenhuma filha de santo tem. Oi. Quando a gente sabe que aquela coleguinha tem aquele olhinho que não está muito bom do nosso lado, tem algum banho assim, específico que a gente possa nos proteger dessa energia que está enviando? Sim, aí vai depender do seu livre-arbítrio. O banho ele pode te proteger até um certo ponto. Depois que passou daquele ponto, não pode mais. Por quê? Porque o orixá ele diz o seguinte, tem um buraco ali. Ele já te mostrou, tem um buraco. Se você quiser ficar perto do buraco ou querer correr o risco de cair dentro do buraco, vai ser um problema seu. O que a gente pode fazer é se proteger ao máximo, não falar muito, não contar nada, é ficar assim, sabe? É ouvinte. E é melhor não correr risco. Quando você tem uma amiguinha que você corre risco, às vezes até no trabalho que você não pode fugir, você tem que guardar de pé junto e de vez em quando está tomando um saravá, um banho. De vez em quando tem que tomar um banho. Não pode esquecer de descarregar. Né? Aí, eu vou ensinar aqui agora. Aí você pega uma aguinha, porque as pessoas têm dificuldade até com a água, pergunta a quantidade de água, para a quantidade de água. Quem é que vai ajudar ele ali agora? Pai, esse banho pode ser repetido quanto tempo? Eu fiz um banho, fico um mês, depende da minha energia. Não. Você toma o banho. Ele tem que te trazer uma resposta. O pai Agenor me ensinava e falava muito o banho no número ímpar. No caminho do ímpar. Você não toma par, você toma ímpar. Então, se você tomar 1, você toma 3. No número ímpar. Você não toma 4, você toma 5. Então, você sempre tem que fazer o seguinte. Começou a tomar, então você vai tomar... Não precisa tomar toda semana, não. De 15 em 15 dias você pode tomar um banho. Mas você evita, porque você sempre se lembre que uma hora você vai ter que dar uma paradinha. Porque não é... Às vezes não é o banho que está... Às vezes você está achando que com o banho você vai conseguir ser feliz e realizar tudo o seu, mas não, às vezes não é só com o banho. Por isso que eu falo, tem os mistérios, tem outras coisas envolvidas aí. Mas o banho vai ajudar você a enxergar. O banho já começa a ser um passo para você enxergar o que você não está enxergando. E muitas vezes até destrava algumas coisas. Porque às vezes tem alguma coisa que está travando, às vezes o banho já destrava. Já começa a dar movimento na tua vida. Então você pega a folha... Não precisa ter reza bonita, não precisa ter nada, porque a gente fala, o candomblé, a umbanda, não, o candomblé tem muito oriqui, né? De santinho, que você pode estar rezando. Então, como é que você escolhe entre a Arruda e o Guiné? O pai Agenor dizia que Guiné, além de ser quente, muito quente, a Arruda também é. O Guiné tem um problema sério, que para quem já tem relacionamento,
ele quisila, ele não gosta de quem tem relacionamento, o Guiné. O Guiné, ele trava muito a questão de relacionamento da pessoa. Parece que daqui a pouco começa a dar confusão dentro de casa. Então, o que a gente faz? Quem tem relacionamento usa arruda. E quem não tem relacionamento usa Guiné. Então, você pega o manjericão, o alecrim, que nem eu botei aqui. Eu botei o alecrim, eu estou botando a arruda e vou botar o manjericãozinho. E o que vale nessa hora não é a importância disso, é você já está limpo, né? Você já está limpo, que eu digo, você não fez, você está de corpo limpo, não está de corpo sujo. Você está ali, você fez um resguardo para chegar até aqui. Tem que fazer um caminho para chegar aqui, que é o caminho do resguardo. Você fez esse resguardo, você chega aqui, e você pode fazer do seu jeito. Aí você pode chegar aqui, você vai macerando, você vai macerando, vai unindo elas, vai macerando. E você vai automaticamente tendo a sua intenção. Qual é a sua intenção? É descarregar, é tirar, Aí você pode conversar com a folha, porque a folha está viva aqui, a folha tem vida. Você pode conversar com ela. Eu quero que me traga prosperidade, que me traga alegria. Você vai fazendo e vai falando. Você vai fazendo e vai falando. Olha, você já vai macerando. Olha, esse sumo, que é o sangue vegetal, esse sumozinho, depois você coa, né? Você peneira, você pega aqui e coa. Ó, o pessoal tem dificuldade disso. Ah, pai, como é que eu faço? Eu vou sujar o banheiro, não vou sujar o banheiro? Pega e coa. Olha aqui. É esse sumo. Não se enxuga. Pode. O pessoal está perguntando muito se a gente pode ferver o banho. Pode também. Pode. Sim, sim. Pode. Você pode, ou você devolve para a natureza, ou você, porque o que acontece em São Paulo? Aonde a gente tem a natureza perto, você tem um jardim, uma pracinha, fica fácil você ir lá. Às vezes você acabou de tomar um banho, você quer pegar aquela folhinha, você quer ir lá. Agora, a gente vive numa terra difícil, minha filha. Então, o que a pessoa faz? Bota no saquinho, coloca lá no lixo e acabou. O que você tirou da folha, você já tirou. Entendeu? Não tem saravá, ficar fazendo saravá depois da folha. Ah, não, mas essa folha vai abençoar, essa folha também. Até a bagaço da folha. Não, acabou.
Você já tirou o bom, o que você precisava você já tirou. Aí o restante você pode despachar. Exatamente. E quanto à maldição, meu filho, você me perguntou sobre maldição familiar. O que acontece aí? Nós todos temos elo com a nossa origem, com a nossa placenta. Então, nós temos que sempre observar o seguinte, não é inculcar, porque a igreja já faz muito isso de inculcar, a gente deixa a gente inculcado, porque o povo a sua família não andou, alguém não andou, o povo todo não vai andar. Não, não é assim. Não é assim. Tem que ver se a sua placenta, a sua historinha lá, ela está no negativo ou está positiva. Se isso estiver realmente te atrapalhando, tiver alguma coisa lá que esteja te atrapalhando, existem situações que a gente faz movimento na religião que a gente consegue tirar isso de você, de perto de você. Né? A gente consegue tirar, livrar isso de você, para que você possa... É a mesma coisa, não só a maldição, mas como a praga. Que é uma coisa muito comum, que a pessoa, às vezes até a mamãe com filho, ou parente, ou gente, joga uma praga na gente que parece que a gente se amarra todo naquele momento. Então, existem coisas que... Porque é muito lindo essa coisa da religião, porque a gente tem entendimento de que essas coisas nos prejudicam e são energias. Isso são energias. E a gente precisa trabalhar na religião. Só que é o caso do que o pai falou ali. Tem certas coisas que você pode sozinho se resolver com o teu problema, que essas coisinhas simples que a gente está ensinando aqui. Mas tem certas coisas que a gente precisa buscar um profissional, é um pai de santo que tem entendimento e que sabe o caminho que vai pegar para resolver. Não pode ser qualquer coisa que a gente possa usar. Não pode ser qualquer coisa que tira. Exatamente. Vai aparecer, o ebó vai falar, o jogo vai falar e vai dar o caminho do ebó. Não, é o banho que eu falei. O banho é alguma coisa que você descarrega. O que eu estou ensinando aqui é os primeiros socorros. Né? Aquela coisa, eu estou fadigada, eu não estou conseguindo nem chegar no pai Anderson, eu não estou conseguindo nem procurar ajuda. Aí você começa a já tomar uns banhos dentro de casa para abrir um pouco isso. Mas tem certas coisas que, para a gente resolver, nós precisamos buscar uma pessoa que você confie, sempre prestem atenção nisso. A gente nunca entra numa porta espiritual sem a gente saber quem é aquela pessoa e quais os princípios dela. A gente não se entrega a qualquer pessoa. Tem que saber o que é. Aquela pessoa tem que ter uma raiz em alguma coisa, ela tem que estar ligada a alguma coisa, para vocês entregarem a energia de vocês, porque é o bem mais precioso que vocês têm hoje, é a cabeça de vocês e a energia de vocês. Então não tem como você entrar em qualquer lugar, por isso que a religião ficou desse jeito. A religião ficou horrível, horrorosa, porque às vezes até eu mesmo tenho vergonha. Às vezes eu morro de vergonha da religião. Eu morro de vergonha. Não pelos deuses, porque os deuses não me fazem vergonha, eles me mostram todo dia um caminho, e eles me mostram que existe luz, e que as pessoas são maravilhosas, e que eles querem cuidar das pessoas. Mas pelo que as pessoas fazem e falam aí fora. Praticam de forma errada. O ser humano poluiu a religião, sujou a religião, e fez da religião ficar alguma coisa assim muito pesada. E nós não somos isso. A religião é muito linda, eu digo para vocês, a religião é amor, assim como Deus é amor, a religião é amor, você não faz nada sem amor, você pode dar um caminhão de dinheiro, o orixá ele não quer saber do dinheiro, o orixá ele quer saber daquilo que está sendo feito. É claro que o pai de santo vai cobrar aquilo ali, porque ele precisa. Ele vai cobrar a mão, ele vai cobrar o chão, ele vai cobrar o material que está usando, ele vai cobrar aquelas coisas. Eu acho até justo, porque existe uma coisa muito séria na religião também. Muitas vezes, a gente demora muito para buscar ajuda. E é no momento que a gente está no tobogã, sabe aquele momento que a gente está descendo ladeira abaixo, é que a gente precisa. É por isso que a gente precisa ter um entendimento de que quando sua vida começar a caminhar, você fala assim, não, eu preciso dar uma olhada nas minhas coisas. Eu não vou deixar minhas coisas assim, não. A gente precisa estar com um olho no padre e outro na missa. Sempre. Porque, às vezes, por um escorregadinho, um portalzinho que abriu, entrou uma coisa e pode te travar, e pode te deixar mal. E tem pessoas que são extremamente prósperas, gente. Elas não conseguem prosperar. Tem pessoas que têm tudo para ser felizes e não conseguem ser felizes. Elas precisam ser felizes. Mas, para isso, elas precisam fazer alguma coisa. Elas não podem ficar esperando essa felicidade, batendo boca com Deus, fazendo Pai Nosso, Ave Maria todo dia. Precisa fazer um banho, precisa fazer sim, precisa procurar orientação, procurar ajuda. Há movimento espiritual, movimento.
Agora eu vou chegar para casa. Ah, pode ser que ele também goste muito de você, né? Essa paixão pode ser não ser de você para ele, né? Às vezes a planta também tem amor com a gente, né? Eu tinha uma lá que eu ficava... Agora ela não está muito bonitinha, não, estou com o coração partido. Mas quando ela estava bonita, eu não queria nem que os outros olhassem. Quando eu olhava, eu fazia assim, ó. Escondia o dedo. Não. Pode ter guiné, pode ter espada de São Jorge, pode ter... O problema do guiné é o que eu falei. O guiné é uma erva muito quente. Não, mas não tem problema ter o guiné dentro de casa. Pode ter sim, pode ter. Tem gente que pergunta para mim, pode ter pimenta, pai? Pode ter pimenta dentro de casa? Pode. A única folha que eu não gosto que tenha dentro de casa é coisa que cai. Jiboia, aquela coisa que fica... Porque diz que aquela folha até assovia. Eu detesto aquele negócio. Jiboia que vai fazendo assim. Aquilo até assovia, aquilo é um horror. Então eu não gosto, eu gosto de coisa que levanta, eu gosto de coisa que cresce, que vai para cima. Então você pode botar um Comigo Ninguém Pode, botar uma espada de São Jorge, bota perto da porta de entrada da casa de vocês, sempre tem. Ou pro lado de dentro ou pro lado de fora. Porque a folha também vai segurando, a folha segura. E não esqueçam, como é que você pega para você poder limpar a tua casa? Agora eu falei dos banhos, né? Não pode esquecer a intenção, né? Então aqui eu peguei, ó. Ai, minha filha, segurei. Isso aqui é a aroeira, isso aqui é a espada de São Jorge. Se eu tivesse aqui o peregum, eu podia usar aqui também. Se eu tivesse São Gonçalinho, eu podia usar aqui também. Se eu tivesse a fêmea dessa daqui, eu também podia usar. O que eu vou fazer? Como é que você limpa? Como é que você limpa a tua casa? Você vai bater nas paredes, vai bater no ambiente, bate nas coisas, bate em tudo que você tem. Vai batendo. Ah, que reza eu faço, pai? Faz a intenção da reza. Não precisa ficar rezando o tempo inteiro, mas pede para os orixás ajudar, pede para Deus ajudar, para Deus iluminar o teu caminho, para tirar tudo que estiver atrapalhando, tudo que estiver ali dentro daquela casa. Vai batendo nas coisas, vai batendo. Vai batendo em tudo, vai batendo. Do fundo para a frente. Então pega um Comigo Ninguém Pode, pega alguma coisa e vai batendo. Ah, tem um guarda-roupa bonito, bate no guarda-roupa. Ah, televisão, faz assim, encosta lá. Vai batendo, vai batendo. Não fica preocupada com as folhinhas que vai cair no chão, não, que depois você varre e despacha. Vai batendo nas folhas, vai batendo em tudo, vai batendo. Depois você vai, não volta com ela para dentro e bota lá fora. Depois você pega um saquinho, coloca elas e despacha. O certo depois disso é fazer um defumador, já deixar o carvão lá queimando. O que vocês pegam no defumador? Alecrim, bejuim e alfazema. Que vocês podem até comprar pronto. Porque tem gente que é contra na religião. Ah, mas eu vou comprar pronto, não sei o que tem. Minha filha, eu não tenho paciência de fazer isso. E nem tempo. Não. Aquilo lá é só coisa da nossa cabeça. Tem que ser aquele do carvão mesmo, que você bota o saravá. É aquele de igreja. Alecrim, beijum e alfazema, você vai defumando a casa toda. Vai defumando. Bota fumaça na casa inteira, porque aquela fumaça vai queimar. Vai queimar o negativo, vai queimar as coisas ruins. Hã? Vende pronto. Alecrim, bejuim e alfazema. Tem casa de umbanda que já vende pronto. Ainda vem umas casquinhas de alho. Eles dão uma enfeitadinha um pouquinho, né? Por isso que todo mundo tem medo. Hã? Mesmo esquema. Aí, tem um que eu jurei para mim mesmo que eu não ia passar para ninguém nunca. Mas como eu sou um fofoqueiro de mão cheia, eu vou ter que contar para vocês. Eu acho que vocês merecem isso de mim também. Eu acho que eu colhi muita coisa boa dentro dessa rádio iluminada, que é ter o coração de vocês junto comigo. Tem um outro defumador que você faz depois, que é um feitiço, para trazer coisa boa para dentro da sua casa. E você vai fazer o dandá da costa com cravo da Índia moído. Pai Agenor, que me ensinou, eu era muito novinho. Meu pai tinha um comércio dele, que ele foi dono do... É meu pai João Pedro. Não é pai de santo, não, é pai que me criou. E ele tinha um comércio chamado Afonjá, um salão. Então, quando ele fazia esse defumador, no dia seguinte, a casa ficava cheia de cliente. Lotada. Cravo da Índia moído e dandá da costa moído. Mistura os dois,
faz com carvão. Depois dessa limpeza que vocês fizeram, vocês fazem esse. E eu faço lá na minha casa também. O negócio fica que eu não aguento nem trabalhar. Eu fico às vezes até de 4. E é uma delícia o cheiro. Cravo da Índia e Dandá da Costa. Moído. É, moído. Acho que está lá na frente. Dandá da Costa é uma raiz. E eles moem essa raiz. Vende no saquinho, cada um separado. Você vai chegar em casa, você vai misturar eles e fazer o defumador. Isso. O carvão você bota lá. Porque tem gente que fala assim, mas como é que eu faço para acender o carvão, pai? Gente, vocês têm fogão em casa. Bota 3 pedrinhas lá, liga o fogo e deixa queimando. Depois vocês pegam uma espátulazinha, coloca dentro de alguma coisa que vocês queiram até despachar, ou um turibo mesmo, compra, que é R$5. Aquele negócio de defumar. E faz. Gente, a gente só não pode cruzar os braços e esperar acontecer. Nós temos que fazer acontecer. Não vai por bem, vai por mal. Nós temos que botar a cara e botar o pé. Então, eu acho importante isso tudo que a gente está fazendo, é para isso, é para acordar isso tudo dentro de nós. Não, esse que é do cravo da Índia, do Dandá da Costa, você pode fazer ele vindo da porta para dentro. Mas tudo que você vai fazer para limpar, você faz do fundo para frente. Vai tirando. Porque a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento tóxico. Você liga a televisão, é só tragédia. A gente convive com peso. E nós temos que estar fazendo isso. Às vezes tem uma pessoa dentro de casa que não está boa, você mesmo pode preparar um banhozinho, comprar as coisas e dar na pessoa. Às vezes tem alguma coisa que está impedindo aquela pessoa até de pedir socorro. Porque, olha, gente, até o suicídio é silencioso. Porque a pessoa que se mata, ela não diz que vai se matar. Ela fica ali quietinha, sentindo aquela dor. E quando ela quer morrer, ela quer tirar só a dor. Ela acha que está com uma dor física, mas não, ela vai levar embora essa dor. E essa dor é da alma. Ela leva embora. Então a gente precisa entender tudo isso. Gente, é mais simples do que a gente pensa. Não tem sofisticação no negócio. Esses são os primeiros passos. Agora a gente só não pode avançar o sinal. Mas a gente pode fazer essas coisinhas sim. Hã? A espada? Pode fazer a de São Jorge, que é a de Ogum, aquela comprida, e pode fazer com as duas, a Inhansã também. Aquela que tem aquela amarelinha. Santa Bárbara, pode. Não, é aquela que tem aquela coisinha amarelinha em volta. Não, essa eu não conheço. Não, eu acho que é lança de São Jorge. É aquela que é... Ah, sim, eu já vi. É bonita, mas é uma pena você bater aqui na parede, né, meu filho? Sabão da Costa? O sabão da Costa, o que acontece? É que aqui no Brasil, nós temos um sério problema dos tabajaras, né? Os tabajaras, eles fazem as coisas aqui e virou um comércio tão grande que tem até gente que vende sabãozinho para cá, sabãozinho para lá, sabãozinho para cá e acha que com sabãozinho vai resolver problema. Sabãozinho e kit não resolve problema, gente. Eu vou botar uma coisa na cabeça de vocês. Gente que vende kit para resolver problema não vai resolver problema de vocês. Primeiro, que vocês não podem pagar alguma coisa se vocês não tiverem presente. Segundo, quando vocês forem fazer um tratamento, que a pessoa fala assim, tem um kit aqui, vocês falam, não, pode deixar, não, porque parece que vocês são besta quando vocês compram kit. Então, porque é tabajara. Não existe nada que você faça com kit, né? Não existe. Eu acho muito triste isso na nossa religião, que é o comércio, que é a enganação, é a propaganda enganosa. Nós precisamos ter o pé no chão. Você vai precisar de ajuda, você quer pedir pelo teu filho, você tem que estar presente no dia que você for fazer suas coisas. E tem que ver o que vai fazer. E tem que estar junto. Você vai passar um ebó, não existe ebó por telepatia, que o Pai Santo vai passar o ebó por você e você está dormindo na tua casa. Não é cirurgia espiritual que você fica arrumadinho, acende lá suas coisas, bota um paninho branco e o ebó vai chegar lá. Não existe isso. Você tem que estar presente sim. Você tem que pedir sim, você tem que estar lá rezando junto, pedindo. Você tem que estar... Não existe nada na religião que você tire o dinheiro da pessoa sem que a pessoa esteja junto. Isso é o primeiro passo. O segundo é a história do sabão da Costa. Tem gente no Rio de Janeiro que conhece bem e sabe que existe o original, que também é feito da erva da costa, né? É a erva da costa. Mas aqui em São Paulo tem muito tabajara.
Que eles botam o cheirinho, botam a essência, botam não sei o quê e faz o sabão até dentro de casa para vender. Tinha gente aí vendendo um pedacinho desse de R$100. É uma puta de uma sacanagem. Uma puta de um 7-1. Porque a gente não pode com essas coisas. Na religião, isso queima o filme de todos os pais de santo quando acontece isso. Não aceito isso. Porque você não tem o direito de ser lesado, enganado. É um 7-1, é estelionato. Tem que chamar a polícia para uma pessoa dessa. Porque é um sabonete que pode fazer quilos e quilos e quilos. Lá no Rio de Janeiro você compra R$5, você compra um pedaço desse tamanho. 10, 15 reais. Agora viraram os tabajara. Agora tem tabajara que depois a pessoa fala, não, mas é do africano, que ele vende, que não sei o quê, que não sei o quê. Inventa aquele monte de balela para você comprar. Não existe. Com certeza. Não é. O legítimo original. Agora tem fundamento, muito fundamento. É muito bom o sabão da Costa você ter em casa. Quando ele é original, ele ajuda muito, principalmente no ori. Que a cabeça, né? A nossa cabeça, quando está muito fraca, às vezes você toma um banho, relaxa um pouco, descansa a gente. Né? E a gente tem que entender quando a gente não está bem. Os banhos, eles melhoram, mas a gente precisa de mais. Existem certas anemias, existem certas situações que a gente absolve, que não são só os banhozinhos que podem tirar da gente, não. Oi. Na casa de Umbanda, normalmente vende. Tem. Saber. Faz com a folha. Faz com a folha. Que quando você não conseguir... Porque existem coisas que você faz também com a folha, que é maravilhoso. Você pode pegar uma fazema, você pode pegar a folha fria, colônia. Você pode fazer a mesma coisa que eu fiz ali, só que você joga no chão e lava. Hã? Tem uma definição que você faz até com o Paulo Santo, acho que é da erva. Paulo Santo, que a gente ouviu falar. Depois você faz todo esse trabalho que o senhor está passando. Tem alguma coisa que você pode fazer para prevenir a sua casa de não ser... Não. As pessoas, ele está me perguntando uma coisa muito séria, se você tem prevenção para certas coisas, né? Que você previne a inveja dentro de casa, que você previne muitas... Eu acho assim, você tem que botar a natureza perto de você e chamar a natureza sempre para o teu lado. Então você bota um Comigo Ninguém Pode, perto. Agora tem aquelas coisas do carvão com olho de boi, bota carvão, bota olho de boi na água e faz. Tem muitas coisas que ensinam. Né? No candomblé mesmo tem a coisa das iamins, que é do ovo, né? Você bota lá na porta, bota um pouquinho de dendê e tal. A banana, você faz. Mas a gente mesmo, prestem bem atenção, mesmo dentro da casa de santo, a gente também faz muito trabalho. A gente tem muito trabalho para tirar olho grande de inveja, viu? Então não é só na casa da gente, não. Casa de santo também, você tem que fazer um saravá 24 horas. Porque os inimigos estão bem perto, não estão tão longe. Então a gente precisa estar bem inteligente. Hã? Sim, bota dentro de casa, bota comigo, ninguém pode bonito, conversa com ele. Quando ele começar a morrer, você já vai perceber logo que entrou alguém esquisito. Né? Quando ele começar a sentir... Não, eu não conheço. A outra questão é assim, que quando você fez esse banho fora, eu estava com uma dor muito forte aqui, me esquentou e passou. Exatamente. Porque pode ter sido alguma coisa que você absorveu, que quando você botou a mão, o negócio sai de perto. O negócio é forte, o negócio funciona mesmo. Ela está dizendo que estava com uma dor muito forte aqui, e quando ela botou a mão no banho, ela sentiu que a dor saiu. Já começa que você começa a lidar com os milagres, que as coisas acontecem mesmo.
É por isso que eu digo para vocês. Agora, ela falou de 2 punhais, que ensinaram a ela a tomar um banho, colocar 2 punhais na frente, que parará, parará. Olha, gente. Punhado de sal grosso. Não, não. O sal grosso na nossa religião, a gente não utiliza sal grosso. Para nada. Para absolutamente nada. Não tem fundamento o sal grosso na nossa religião. Na nossa religião são as folhas, as ervas. A gente utiliza até os bichinhos, como o ibi, que é do Oxalá. A gente utiliza situações que a gente tem, peixes que podem nos ajudar, dar vida à nossa cabeça. Sim, a gente tem, mas eu nunca ouvi falar que sal grosso curava e sal grosso tirasse alguma coisa. Hã? Para picanha. Meu pai está falando aqui que serve para picanha. E a folha de mamona, a mamoneira, para limpar a casa, é bom? Ela é quente, né? É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Ah, eu não sei, tem gente que utiliza, né, a folha da mamona, mas eu não costumo usar coisas que eu, tipo assim, o fulano de tal, não. O que eu estou dando para vocês é uma coisa que eu trago comigo há muitos anos. E, no meu caso, é intuição mesmo. Ah, bom. Tipo assim, eu penso, logo faço. Tipo, penso, vou lá e faço. Pode, é o que eu disse para você aqui agora. O que vale é a sua intenção. O importante é você utilizar da forma certa, correta, com a sua intenção. A mamona não é uma erva que pode quisilar, não quisila. Mas eu não conheço a mamona como uma limpeza de residência, de casa, de descarrego, de sacudimento. Não. Conheço São Gonçalinho, conheço para-raio, conheço aroeira, conheço espada São Jorge. Até comigo ninguém pode, você pode bater na casa que funciona. Peão roxo. Também. Também é bom. É bom. É que é tão difícil de achar, né, minha filha? É muito raro de achar. Peão roxo é muito bom. Não. Não, você vê, eu botei um pouquinho ali, saiu bastante sumo, né? Vocês viram que eu peguei um pouquinho de nada. Vocês podem comprar a folha, guardar na geladeira e ir tirando para os banhos. Tira um pouquinho, tira um bocadinho, bota bastante água, tempera o banho. O que é temperar? Vai botando a água, vai vendo o tonzinho verde. Não deixa ele ficar tão claro para ele poder perder a essência. Mas bota a água a ponto dele ficar verdinho, tem aquele sumo para você jogar da cabeça aos pés. Isso vai relaxar, isso vai ajudar, isso vai fazer você descansar melhor. Gente, eu estou aqui hoje, parece até muito engraçado. É muito simples o que eu estou falando aqui para vocês. É muito simples, mas são coisas que podem nos ajudar demais. Não. Não. Não, mas tem ervas que você pode fazer cozida. Ferve ela e tem erva macerada. Tem umas ervas que elas são mais duras na mão. O candomblé não costuma muito ferver. Não costuma. É o sumo. Mas algumas são muito pesadas. Tem umas folhas bem duras, que nem a negramina. Se você for macerar a negramina, você vai machucar a tua mão. Porque ela é uma folha muito grossa. Então, tem coisas que você bota, não tem problema, você deixa lá. Agora, você depois pode dar uma mornadinha, jogar uma aguinha morna. Pode sim, jogar uma aguinha morna para poder temperar o banho. Porque essa coisa do banho gelado que o povo usa no candomblé não já era. A gente hoje morna o banhozinho com a sua temperatura para você poder tomar o seu banhozinho. Bote uma roupa clara depois do banho. Filha usa manjericão, ela cozinha, bate no liquidificador, põe numa garrafa de PET, põe na geladeira e toma banho todo dia. Quem? Minha filha dela. Ela faz como? Ela bate no liquidificador? Manjericão? A filha dela bate no liquidificador, o manjericão, e toma tudo direto o banho do manjericão batido no liquidificador, todo dia. Eu acho assim, nós precisamos do equilíbrio, né? E precisa de um equilíbrio aí. Porque o manjericão, apesar de ser uma erva fria, tem um enredo com Oxalá, tal, ali, mas é uma erva que também, senão vai esfriar muito a vida dela também. Olha só que história. Você usa muita erva fria, vai esfriar a tua vida, não acontece nada porque tu fica fria. Se no Odu dela tiver um orixá fum, o que é orixá fum? É velho. Se no Odu dela tiver um fum, o que acontece com ela se ela ficar tomando banho frio? O velho é muito sábio, mas olha como o velho anda. A vida vai caminhar desse jeito.
Entendeu? Então a gente tem que trazer o equilíbrio, tem que esquentar também as coisas. Não, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. A aroeira dá uma bolinha vermelha, aquela aroeira. E a aroeira tem muito aqui em São Paulo, essas ervas. Você muito vê aroeira, você vê para-raio fácil, você vê essas ervas muito fácil. O peregum também é uma erva muito boa para bater dentro de casa, para poder trazer equilíbrio. Isso a gente precisa estar fazendo, gente, não tem como. O quê? Qual? Peregum? Ah, na rua você vê, tem muito. Peregum. É. A pipoca, preste bem atenção. Existe um orixá que é dono dessa historinha aí que você está dizendo. É isso que eu falo. A gente não pode, você mesmo não pode pegar a pipoca e passar no teu corpo. Você não pode. Tem que ter ali um fundamento, uma historinha para a pipoca. Normalmente, isso é feito por alguém que tem a mão, é o avará, aquele avará que eu falei para você. Essa pessoa foi escolhida pelo orixá para utilizar essa ferramenta em você. Porque tem o banho da pipoca que você despacha, tem o banho da pipoca que serve como ebó e despacho, e tem o banho da pipoca que serve como oferenda para ele. Então você precisa ter uma relação aí, saber para que serve, qual é o fundamento desse banho de pipoca. Qual é o fundamento, qual a intenção da pipoca nessa história? Qual a intenção da pipoca nessa história? Tem que ter uma intenção. Então, tem aquela que você passa e oferta para ele por um objetivo, e tem aquela que você passa e despacha como ebó. Está tirando alguma coisa de você e despacha como se fosse um ebó. Esses banhos você toma e não pode se secar, e já tem que dormir, pode tomar banho e trabalhar, como seria melhor? Então, o melhor horário de banho, né? Que ele está perguntando se toma vai trabalhar ou se toma vai dormir. Tem gente que gosta de tomar e trabalhar. Vai com o cheirinho do banho, porque aí vai ficar passando perfume em cima do banho, é uma coisa, né? Mas tem gente que gosta de tomar para deitar e dormir, descansar. Né? E acordar diferente no dia seguinte. Também é uma boa. Então eu prefiro tomar à noite. Porque eu tomo à noite, descanso, e no dia seguinte eu estou limpinho, tomo meu banho de novo, porque eu adoro banho, tomo meu banho de novo, normal, porque você pode tomar o banho normal, e botar a tua roupinha. Não esqueça da roupa clara, não esqueça do corpo limpo, não esqueça de certos detalhes, são detalhezinhos, gente, são coisinhas mínimas, mas que faz muito efeito. É isso que eu falei para vocês. A nossa chave está na intenção. Eu conheço pessoas que fazem rituais, coisas para Exu e não conseguem prosperar. Eu conheço pessoas que chegam lá na encruzilhada, dá uma cachaça para ele. Fala, aqui, meu velho, está aqui, meu parceiro. O homem muda a vida da pessoa. O homem transforma a vida da pessoa. Então, como é que você vai explicar isso na religião? É merecimento? Como é que você vai explicar? Né? Você não tem como explicar. O que você vai dizer é o seguinte, existe um respeito, existe uma hierarquia, e tudo começa com ele. Tudo nosso começa com ele. Nós temos isso em nós. Então, nós devemos respeito a isso. Não tem como tirar isso de nós. Porque todo mundo quer prosperar. Essa prosperidade não vem dentro de casa, essa prosperidade está fora de casa, está na rua. E a rua tem dono. A mensagem chega da rua para casa, da rua para dentro de casa. O telefone é que toca, ele usa as pessoas. Quando ele quer, gente, ele usa as pessoas. E ele não é só dono disso, não. Ele é dono de muitos chakras, Exu. Muitos portais. Ele é que tem a chave. Não adianta falar em saúde se não falar em Exu, porque como você não pode tocar no corpo da pessoa sem agradar o Exu da pessoa, você não tem o direito de tocar no corpo dela, porque ela tem um catiço que toma conta dela. E no candomblé, muitas vezes, não se agrada nem o catiço da pessoa, né? Porque não tem essas coisas, né? Mas a gente tem essa coisa da Umbanda, que ainda eu amo a Umbanda, e eu sempre faço as coisas do catiço. Hã? Esquece o catiço e depois vai ter que dar satisfação a ele. Porque o catiço é tudo na nossa vida. É aquele que toma conta do nosso corpo, é aquele que toma conta do nosso destino, do nosso caminho. Ele é dono da comunicação e ele adora trabalhar para nós. Mas a gente tem que estar bem. Porque às vezes ele quer trazer uma bênção para a gente, ele está com a bênção na mão e ele não consegue chegar. E para ele, no mundo espiritual, é uma luta para chegar até nós, as coisas. Ele precisa brigar também. Ele também precisa lutar.
Não é fácil ir lá fazer assim, ai, eu pedi, ele me deu. Não. Ele luta, ele luta, depois você tem que olhar para... Aí ele não quer que você... Ele luta tanto, quando ele chega perto de você, você fala assim, eu estou cansado dessas coisas, eles não me ajudam. Gente, ele está ali do seu lado, ele lutou tanto para chegar até você, para trazer uma bênção, para trazer alguma coisa para você, para fazer algo. Então a gente deve muito respeito à espiritualidade, e são os mistérios que a gente tem que entender, porque muitas vezes eles estão pertinho sinalizando, né? Então, ali está os banhos, né? Aí eu falo da bebida alcoólica, que a gente não pode estar bebendo durante esse processo dos banhos, roupa clara, evitar lugares, hospitais, cemitérios, bares, não se secar no banho, que é legal, que você não se seque, deixa o banho no teu corpo, não tem restrição de horário nem dia, e sim é importante considerar o seu resguardo, precisa da consideração do resguardo. Você, no banho, você coa os banhos, a folha, bota no saquinho ou despacha na natureza. Como muita gente aqui não tem acesso a isso fácil, né? Você despachar, porque às vezes você vai estar jogando um saquinho na árvore e tem alguém sempre olhando dizendo que você está sujando a árvore. Ou uma pracinha. Como a gente não tem uma mata, às vezes é melhor você resolver o problema e joga no lixo. Pronto. Nossa, que bênção. Abençoada. Passarinho, tudo. Uma coisa maravilhosa. Agradeço muito. E quando a gente vai tirar ervas, que eu tenho ouvido nas propagandas, é verdade que a gente precisa pedir licença? Exatamente. Porque todas as folhas têm dono. Então, tudo na nossa religião a gente pede licença. A gente pede licença quando chega... Vocês já perceberam que tem lugares que vocês têm vontade de pedir licença até quando vocês entram? Às vezes vocês querem pedir licença para o astral. Não querem pedir licença para ninguém. Às vezes não tem nem porteiro, não tem portaria, não tem nada. Vocês querem entrar... Licença. Tem lugar que a gente tem vontade de pedir licença. E realmente a gente deve pedir licença em alguns lugares que a gente entra. A gente deve pedir licença para tirar um galinho, um pezinho de ave, pede licença para ela. Muitas vezes agô, né? Que é a misericórdia da folha, mas você vai precisar daquela misericórdia, ela tá te dando. Por que você não vai pedir licença para ela para tirar? Exatamente, ela tem vida. Qual é o procedimento quando a gente passa numa encruzilhada que tem um destaque? Licença, porque ele está comendo. Licença. E se na hora que ele estiver comendo alguém pisar, o bicho vai pegar. Então, é isso aí. Eu quero dizer para vocês, agradecer a vocês o carinho de vocês, porque aqui é igual a rádio, né? A gente tem o nosso tempo e depois o programa entra no ar, eu fico com gosto de quero mais, porque quando eu começo a falar, não paro. Eu não paro. Eu peço a vocês que continuem ouvindo a gente aqui na Rádio Vibe Mundial, porque é a forma que a gente tem também de aprender, de cuidar da gente. Tem muita gente séria, meus amigos são muito sérios também. E agradecer o carinho de vocês por essa noite fria estarem aqui, né, nos prestigiando. E dizer, só tenho uma coisa para dizer para vocês. A vida está acontecendo. Não botem preconceito na cabeça de vocês, não. Tem muita gente boa no santo, tem muita gente séria no santo, tem muita gente que sabe o que está fazendo no santo. E busquem sempre ajuda. Nunca perca essa luz que está dentro de vocês. Porque essa luz é que vai iluminar o caminho de vocês. A gente atrai aquilo que a gente pensa, então a gente tem que ter bons pensamentos. Nós temos as intenções que a gente precisa na nossa vida para que a gente possa caminhar. E nós somos tão poderosos, esses poderes estão todos dentro de nós. A gente enfraquece mesmo, é natural, mas os banzinhos nos ajudam a nos levantar. Motumbá, Motumbaxé.